270 mil reais. A voz do gerente do banco ecoou pelo telefone, e foi como se um abismo se abrisse sob meus pés. Era tudo que me restava depois de uma vida inteira de trabalho. Tudo que sobrou após eu ter entregue minha casa, minhas economias e meu coração para meus filhos. E agora, eles sequer atendiam minhas ligações. Não precisamos de você aqui, mãe. Foram as últimas palavras que ouvi do meu caçula antes da porta bater no meu rosto. Mas o silêncio deles quando descobriram sobre o dinheiro, aquele silêncio disse tudo. A luz da manhã entrava pelas frestas da cortina barata do quartinho que eu alugava nos fundos de uma casa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 3 metros por 2. Era tudo que eu podia pagar depois que saí da mansão que construí com minhas próprias mãos na Barra da Tijuca. Mansão onde agora meus 3 filhos viviam com suas famílias, enquanto eu contava moedas para comprar pão. Coloquei os pés no chão frio. Senti o corpo doer. Aos 67 anos, cada movimento era um lembrete das horas que passei em pé na padaria que administrei por 40 anos. A mesma padaria que permitiu que meus filhos estudassem nas melhores escolas particulares, que pagou suas faculdades e os carros que dirigiam. O telefone tocou novamente. Era o 13º toque em menos de 1 hora. Olhei para o visor. Lucas, meu filho. O mesmo que há 3 meses disse que eu era um fardo, que ocupava espaço demais, que minhas doenças e remédios custavam caro. O mesmo que sugeriu que eu deveria procurar um cantinho mais adequado para a minha idade. Não atendi. Pela primeira vez na vida, eu não corri para atender ao chamado de um filho. Sentei na única cadeira do quarto e olhei para o envelope sobre a mesa. Dentro dele, o extrato bancário com o valor que acabara de ser depositado em minha conta. Uma herança inesperada de uma tia que partiu sem avisar. Uma tia que todos na família consideravam a solteirona excêntrica, mas que silenciosamente investiu tudo que ganhou durante décadas. Peguei um caderno velho e comecei a escrever. As mãos trêmulas seguravam a caneta com dificuldade. Hoje, eu decidi que não vou mais sofrer. Foi a primeira frase. As lágrimas caíam, mas por dentro, algo diferente crescia. Não era mais tristeza. Era uma determinação silenciosa que eu nunca havia permitido florescer. O telefone tocou novamente. E de novo. E mais uma vez. Depois foi a campainha. 1, 2, 3 vezes. Batidas na porta seguiram. Mãe, abre essa porta. Precisamos conversar. Era a voz de Camila, minha filha mais velha. A mesma que disse que eu envergonhava a família, com minhas roupas simples e meu jeito de falar. A que reclamou quando eu quis morar com ela após vender a casa para ajudar na compra da mansão, onde agora todos viviam, menos eu. As batidas ficaram mais fortes. Mãe, pelo amor de Deus! Sabemos que a senhora está aí. É urgente! Urgente. Engraçado como nada era urgente quando eu precisei de companhia nas noites em que a dor nas costas não me deixava dormir. Nada era urgente quando precisei de carona para ir ao médico examinar o nódulo que descobriram no meu seio direito. Nada era urgente quando chorei sozinha na noite de Natal, com um bolo pequeno que fiz para mim mesma. Levantei lentamente e fui até o pequeno banheiro. Olhei-me no espelho. Olhos fundos de noites mal dormidas, cabelos brancos que eu mesma cortava para economizar, rugas profundas que contavam histórias de preocupações com filhos que agora nem lembravam de perguntar se eu havia almoçado. A campainha não parava. Ouvi a voz de Gustavo, meu filho do meio, se juntar aos outros. A Luísa da padaria disse que a senhora recebeu uma ligação do banco. O que aconteceu? Abra a porta, mãe. Ah, então a fofoca já havia corrido. Pequei um pente e arrumei meus cabelos com calma. Passei um batom clarinho que guardava para ocasiões especiais. Ajeitei a blusa simples que vestia. Respirei fundo e olhei mais uma vez para o extrato bancário sobre a mesa. 270 mil reais. O suficiente para mudar minha vida. O suficiente para mostrar a meus filhos que eu não precisava mais de suas migalhas de atenção. As batidas continuaram, mais fortes. Lentamente, caminhei até a porta. Girei a chave na fechadura. E quando abri, vi os 3 ali, ofegantes, com olhares que misturavam preocupação e curiosidade. Não sobre mim, eu sabia. Sobre o dinheiro que, de alguma forma, já sabiam que eu tinha recebido. Oi, filhos, disse eu, com uma calma que nunca havia sentido antes. Que surpresa ver vocês aqui depois de tanto tempo. E pela primeira vez, não me apressei para deixá-los entrar. Meu nome é Teresa Oliveira, nascida e criada em Niterói, mas passei a maior parte da minha vida adulta no Rio de Janeiro. Sou aquele tipo de mulher que você provavelmente cruza na rua sem notar. Cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples,
roupas modestas compradas em liquidações e mãos que contam histórias de trabalho árduo, calejadas, com veias saltadas e manchas do tempo. Comecei a trabalhar aos 12 anos, ajudando meu pai na pequena padaria que ele abriu no bairro de Botafogo. Pão da Teresa, ele chamou, dizendo que eu era o orgulho dele. Quando papai morreu, aos meus 25 anos, já tinha 3 filhos pequenos e um marido que bebia mais do que trabalhava. Assumi a padaria sozinha. Acordava às 3 da manhã para preparar a massa. Atendia os clientes o dia todo, fechava às 8 da noite, ia para casa cuidar das crianças e da casa, dormia algumas horas e recomeçava tudo de novo. Nos últimos anos, antes de vender a padaria, eu já não tinha mais o mesmo vigor. As dores nas pernas se intensificaram, a artrite deformou meus dedos e o médico descobriu que eu tinha pressão alta. Mesmo assim, nunca faltei um dia. Nunca deixei de sorrir para os clientes. Nunca deixei de preparar o café da manhã especial para meus filhos aos domingos, mesmo quando eles já eram adultos. Nos primeiros anos após a morte do meu marido Antônio, vítima de cirrose quando os meninos ainda eram pequenos, eu chorava escondida no banheiro para que as crianças não me vissem fraca. Durante o dia, eu era a mulher forte, a padeira conhecida do bairro, a mãe que nunca faltava às reuniões escolares. À noite, quando todos dormiam, eu desabava sob o peso da solidão e do medo de não conseguir criar meus filhos sozinha. Mas consegui. Camila se formou em Direito pela PUC-Rio, Lucas em Engenharia pela UFRJ e Gustavo em Administração pela FGV. Tenho as fotos de formatura dos 3 na parede do meu quartinho de aluguel. São as únicas decorações que tenho, além de um pequeno crucifixo de madeira que era do meu pai. Quando Camila se casou com Rogério, um médico bem-sucedido, vendi a padaria por um bom preço. Ela disse que seria o momento perfeito para eu aproveitar a vida. O dinheiro permitiu que eu ajudasse na entrada da mansão na Barra, onde os 3 decidiram morar juntos, cada família com sua parte da casa. Era um sonho para mim ver meus filhos unidos, próximos, construindo suas vidas. O acordo era que eu teria meu espaço lá também. Um quarto grande com banheiro adaptado para minha artrite. Mas depois de apenas 2 meses morando lá, começaram os comentários. Que eu acordava cedo demais e fazia barulho. Que eu usava muita água no banho. Que meus remédios ocupavam espaço na geladeira. Que meu programa de televisão atrapalhava as crianças a dormir. Mãe, a senhora não seria mais feliz tendo seu próprio cantinho? Perguntou Lucas certa tarde, enquanto eu dobrava as roupinhas do meu neto Pedro, filho dele com Juliana. 2 dias depois, Camila encontrou este quartinho para alugar, a quase 1 hora da mansão. É perfeito para a senhora, mãe. Vai ter sua privacidade. Privacidade, uma palavra bonita para abandono. E assim comecei minha nova rotina. Passava os dias assistindo novelas em uma televisão pequena que comprei usada. Ia ao mercadinho da esquina comprar apenas o essencial. Às vezes, visitava a igreja do bairro onde fiz amizade com Dona Zuleide, uma viúva como eu. Esperava ligações que raramente vinham. Aguardava convites para almoços de domingo que se tornavam cada vez mais raros. A casa está em reforma, mãe. As crianças estão com virose, melhor a senhora não vir. Estamos muito ocupados com o trabalho. As desculpas variavam, mas o resultado era sempre o mesmo: solidão. Nas primeiras semanas neste quartinho, eu ligava todos os dias para meus filhos. Depois, passei a ligar apenas nos finais de semana. Então, apenas nas datas especiais. Por fim, parei de ligar. O silêncio do outro lado da linha doía mais que qualquer palavra de rejeição. No último Natal, preparei com esmero um pernil pequeno e uma farofa especial. Pus a mesa para 5, eu e meus 3 filhos com seus cônjuges, na esperança de que aceitassem meu convite. Mandei mensagem para os 3. Camila respondeu que já tinham planos de jantar na casa dos pais de Rogério. Gustavo nem sequer respondeu. Lucas mandou um breve "Feliz Natal, mãe", com um emoji de coração às 23h45. Comi sozinha, olhando para os lugares vazios, enquanto ouvia os fogos e as comemorações nas casas vizinhas. As visitas deles a mim se resumiam a rápidas aparições quando precisavam que eu cuidasse dos netos, o que eu fazia com todo amor, ou quando algum problema prático surgia, como a vez em que Gustavo precisou de minha assinatura para finalizar a venda de um terreno que ainda estava parcialmente no meu nome. Minha pensão mal dava para pagar o aluguel, a comida e os remédios. Várias vezes precisei escolher entre comprar os medicamentos para a pressão alta ou fazer uma refeição completa. Nunca reclamei para meus filhos. O orgulho, talvez o único bem que me restava, me impedia de mostrar o quão difícil minha vida havia se tornado. Quando descobri o nódulo no seio,
há 4 meses, contei apenas para Dona Zuleide. Ela me acompanhou ao posto de saúde, esperou comigo nas filas intermináveis, segurou minha mão quando o médico falou sobre a necessidade de exames mais detalhados. Por que não conta para seus filhos, Teresa? Perguntou ela. Para quê, Zuleide? Para ser um fardo maior ainda, respondi. A última vez que vi meus 3 filhos juntos foi há 3 meses, quando apareceram de surpresa no meu quartinho. Pensei por um instante que estavam preocupados comigo, que vinham me oferecer ajuda ou simplesmente companhia. Que engano. Mãe, precisamos conversar sobre algo importante, disse Camila, sempre a porta-voz. Eles explicaram que o espaço que eu ocupava na mansão, meu antigo quarto que estava vazio, precisava ser transformado em uma sala de jogos para as crianças. Para isso, precisavam vender os poucos móveis que ainda eram meus e que eu havia deixado lá. Precisavam também que eu assinasse um papel concordando com algumas modificações na estrutura da casa. É só uma formalidade, mãe, disse Gustavo, estendendo os papéis que eu nem consegui ler direito sem meus óculos. Assinei, como sempre fiz, acreditando na boa intenção dos meus filhos. Foi nesse dia, quando já estavam saindo, que Lucas deixou escapar a frase que quebrou o último fio que me ligava a eles. Na verdade, mãe, não precisamos de você aqui. Será melhor para todos. A porta fechou. E algo dentro de mim também se fechou. 1 mês depois, o banco ligou. E minha vida mudou para sempre. A primeira vez que senti a traição cortar como uma faca foi 6 meses após eu ter vendido a padaria. Estava organizando alguns documentos quando encontrei o contrato de venda. Reli os valores e percebi algo estranho. O valor registrado era menor do que o que eu realmente havia recebido. Liguei para Camila, que havia me ajudado com toda a papelada, já que ela entendia de leis e contratos. Ah, mãe, isso é normal. É para pagar menos impostos. Ela explicou com aquela voz que usava quando achava que eu não entenderia algo complexo. Mas isso não é ilegal, filha? Todo mundo faz isso, mãe. Não se preocupe. Foi melhor para a senhora também. Aceitei a explicação, mesmo sentindo um desconforto. Semanas depois, quando precisei do dinheiro para uma aplicação, descobri que grande parte dele já não estava mais na minha conta. Havia transferências para uma conta conjunta que eu nem sabia que existia, com o nome de Camila como segunda titular. Eu te falei sobre isso, mãe, para proteger seu dinheiro caso aconteça alguma coisa com a senhora. Ela respondeu quando confrontei. A senhora já assinou os papéis, lembra? Não lembrava. Ou talvez tenha assinado sem ler, confiando cegamente em minha filha advogada. O pior não foi o dinheiro, mas perceber que minha própria filha havia me manipulado, usando minha confiança contra mim. Deixei passar. Era minha filha, afinal. E o dinheiro seria para ela e os irmãos um dia, eu pensava. Quando me mudei para a mansão, entreguei o restante das minhas economias para ajudar na compra, cerca de 300 mil reais. Lucas disse que aquele dinheiro seria investido em meu nome, garantindo que eu teria uma renda para meus gastos pessoais pelo resto da vida. A senhora vai receber os juros todo mês, mãe. É o mais inteligente a se fazer. Por alguns meses, recebi pequenos valores. Depois, as transferências se tornaram irregulares. Quando perguntava, a resposta era sempre a mesma. O mercado está oscilando, mãe. Mês que vem melhora. Um dia, criando coragem, pedi um extrato dos investimentos. Para que isso agora? A senhora não confia em mim? Respondeu Lucas, visivelmente irritado. Está tudo registrado, não se preocupe. Nunca vi esse registro. Nunca mais recebi os juros prometidos. Mas a pior traição ainda estava por vir. Uma semana antes de me sugerirem que eu me mudasse para ter minha privacidade, peguei uma conversa entre meus 3 filhos na área da piscina da mansão. Eu havia ido buscar meu casaco esquecido e parei ao ouvir meu nome. Não podemos manter a mãe aqui, gente, dizia Camila. Ela está cada vez mais dependente. Vocês viram quantos remédios ela toma? E o médico disse que ela vai precisar de uma cirurgia no joelho. Mas para onde vamos mandá-la? Perguntou Gustavo. Uma casa de repouso é muito caro. Claro que não vamos pagar uma casa de repouso, respondeu Lucas. Podemos alugar um quartinho para ela em algum bairro mais afastado. Com a pensão dela dá para se virar. Mas a pensão dela é muito pouca, ponderou Gustavo, que sempre foi o menos duro dos 3. E o dinheiro que ela nos deu para a casa? Questionou. Esse dinheiro já era. Foi usado na construção da piscina e da churrasqueira. Não sobrou nada, explicou Camila, como se falasse sobre trocar uma lâmpada queimada. Ela não precisa saber disso, completou Lucas. Dizemos que está investido, mas teve prejuízo. Ela não entende nada de finanças mesmo. Fiquei paralisada atrás da porta.
Meu próprio sangue, as criaturas que eu carreguei no ventre, amamentei, por quem passei noites em claro quando estavam doentes, para quem dei cada centavo que ganhei. Planejavam se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho e inconveniente. Voltei para meu quarto sem fazer barulho, o coração pesado como chumbo. Não confrontei, não gritei, não chorei. Algo em mim simplesmente se fechou. No dia seguinte, quando Lucas veio com a conversa sobre eu ter meu próprio cantinho, apenas acenei com a cabeça. Uma semana depois, estava neste quartinho de aluguel em Jacarepaguá, a quase 1 hora de distância de meus filhos. Sozinha com minhas memórias, minhas dores, e a certeza de que o amor que eu dei não foi suficiente para garantir nem mesmo respeito na velhice. Ainda assim, continuei sendo a mãe que eles esperavam que eu fosse. Dócil, compreensiva, sem reclamações. Quando me ligavam, o que foi se tornando cada vez mais raro, perguntava sobre os netos, sobre os empregos, sobre as viagens que faziam. Nunca mencionei a conversa que ouvi. Nunca cobrei o dinheiro que me pertencia. Nunca mostrei o quão profundamente havia sido ferida. Até que a ligação do banco mudou tudo. A gerente, doutora Márcia, tinha sido cliente da minha padaria por anos. Quando me reconheceu no sistema como beneficiária da herança, fez questão de me ligar pessoalmente. Dona Teresa, tenho notícias surpreendentes para a senhora. Sua tia Matilde deixou um testamento, e a senhora é a única beneficiária. O valor já foi depositado em sua conta. Tia Matilde, a irmã mais nova de meu pai, que nunca se casou e vivia reclusa em seu apartamento em Copacabana. A tia excêntrica, que meus filhos sequer visitavam, apesar de minhas insistências ao longo dos anos. A mesma tia que me abraçou e disse: "Você é forte demais, Teresa, mas um dia vai precisar mostrar os dentes." Na última vez que a vi, no aniversário de 90 anos dela, para o qual meus filhos inventaram desculpas para não comparecer. Quanto ela deixou? Gaguejei ao telefone. 270 mil reais, Dona Teresa. Quase deixei o telefone cair. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter novamente. Dinheiro que poderia mudar minha situação. Dinheiro só meu. A senhora precisa vir ao banco para assinar alguns documentos, continuou doutora Márcia. E sugiro que não comente sobre isso com ninguém por enquanto. Infelizmente, dinheiro desperta o pior nas pessoas. Ela não fazia ideia de como suas palavras eram verdadeiras. Ou talvez fizesse. Agradeci e desliguei. Sentei-me na cama, as pernas bambas. Não era apenas o valor que me impactava, mas a oportunidade que surgia. A oportunidade de finalmente me libertar. Naquele momento, decidi que não contaria a ninguém sobre a herança. Precisava pensar, planejar, decidir o que fazer com minha vida dali em diante. No entanto, como descobri depois, Luísa, uma antiga funcionária da padaria que agora trabalhava no banco, me viu saindo da sala da gerente. E Luísa, sempre tão prestativa, achou que meus filhos ficariam felizes em saber que Dona Teresa recebeu uma herança da tia rica. E assim, menos de 24 horas depois de receber a notícia, meus 3 filhos estavam à minha porta, ofegantes e curiosos. Não por minha saúde, não por saudades, não por amor, mas pelo dinheiro que, de alguma forma, já sabiam que eu havia recebido. Naquele instante, olhando para seus rostos ansiosos enquanto batiam insistentemente na minha porta, tive a certeza. A faca que eles haviam cravado em minhas costas seria retirada. Não para ferir de volta, mas para cortar as amarras que ainda me prendiam a eles. Enquanto observava meus 3 filhos parados à minha porta, suas expressões misturando ansiedade e uma falsa preocupação, minha mente vagou para o passado. Para os dias em que éramos verdadeiramente uma família, para os sacrifícios silenciosos que fiz, para o amor que entreguei sem esperar nada em troca. Lembrei do dia em que descobri que estava grávida de Camila. Antônio e eu tínhamos acabado de assumir a padaria do meu pai, que adoecera gravemente. Trabalhávamos 16 horas por dia, dormíamos sobre sacos de farinha nos fundos da loja, quando não havia tempo de voltar para casa. A notícia da gravidez veio como um misto de alegria e pavor. Como cuidaríamos de um bebê vivendo daquele jeito? Mesmo assim, continuei trabalhando até o dia do parto. Lembro-me de amassar pão com contrações de 5 em 5 minutos, recusando-me a parar até que a última fornada estivesse pronta. Quando Camila nasceu, arrumei um bercinho improvisado no quartinho dos fundos da padaria. Amamentava entre atendimentos aos clientes, trocava fraldas durante os intervalos, cantava para ela dormir enquanto contava o caixa no final do dia. Quando Lucas chegou, 2 anos depois, a padaria já havia crescido um pouco.
Conseguimos contratar um ajudante, o que me permitiu dedicar algumas horas exclusivamente aos meus filhos. Antônio, porém, já começava a demonstrar sinais do alcoolismo que eventualmente o consumiria. Ele amava as crianças, mas a responsabilidade o assustava, e ele buscava refúgio na bebida. Gustavo, meu caçula, nasceu quando Camila tinha 5 anos e Lucas 3. Foi uma gravidez difícil, com risco de perda. Passei 2 meses de repouso absoluto, uma tortura para alguém acostumada ao trabalho constante. Antônio tentou assumir mais responsabilidades na padaria, mas frequentemente chegava bêbado e espantava os clientes. Nossa única fonte de renda estava em risco, e tínhamos 3 crianças pequenas para alimentar. Então, mesmo contra ordens médicas, voltei a trabalhar no 8º mês de gestação, usando uma cadeira alta para poder descansar as pernas inchadas entre um cliente e outro. Gustavo nasceu prematuro, precisou ficar na incubadora. O custo do hospital consumiu todas as nossas economias. Para pagar as contas, vendi as poucas joias que tinha, inclusive a aliança de casamento. Quando Antônio faleceu, vítima de uma cirrose hepática fulminante, Camila tinha 10 anos, Lucas 8 e Gustavo apenas 5. O velório foi simples, poucos amigos compareceram. Meus filhos, pequenos demais para compreender a finitude da vida, perguntavam quando o pai voltaria para casa. Naquela noite, após colocá-los para dormir, sentei-me na pequena sala do apartamento que alugávamos e permiti-me chorar pela primeira e única vez. Não pelo marido que, a essa altura, já havia se tornado mais um fardo que um companheiro, mas pela solidão que se anunciava, pelo medo de não conseguir ser pai e mãe simultaneamente, pelo futuro incerto que aguardava aquelas 3 crianças inocentes. Na manhã seguinte, sequei as lágrimas, vesti o avental da padaria e prometi a mim mesma que meus filhos nunca sentiriam falta de nada, e cumpri essa promessa, a qualquer custo. Lembro-me de um inverno particularmente rigoroso, quando Gustavo precisou de um casaco novo para a escola. As vendas estavam baixas, os fornecedores aumentavam os preços e meu salário mal cobria o aluguel e a comida. Passei 3 noites sem dormir, fazendo docinhos para festas após o expediente na padaria, para conseguir o dinheiro extra. Quando finalmente comprei o casaco, Gustavo pulou de alegria. "É igual ao do João, mãe! Agora ninguém vai rir de mim!" Aquele sorriso valeu cada minuto de sono perdido. Ou quando Camila, aos 15 anos, foi selecionada para um intercâmbio escolar no Canadá. Era uma oportunidade única, mas o custo era quase o triplo do que eu ganhava em 1 ano. Hipotequei a padaria. Assumi uma dívida que levei 5 anos para quitar, trabalhando domingos e feriados. Quando Camila voltou, fluente em inglês e cheia de histórias sobre a neve e os lagos canadenses, senti que todo o sacrifício havia valido a pena. Lucas sempre foi fascinado por computadores. Quando ele tinha 16 anos, economizei durante meses para comprar um computador usado. Não era o modelo mais recente, mas permitia que ele estudasse programação, sua paixão. Para conseguir o dinheiro, deixei de ir ao médico tratar uma infecção urinária que acabou se agravando, levando-me a uma breve hospitalização. Nunca contei isso a ele. E Gustavo, meu caçula sensível, que aos 12 anos desenvolveu ansiedade após ser intimidado na escola. As sessões com a psicóloga eram caras, mas necessárias. Para pagá-las, vendia marmitas nos fins de semana, além de trabalhar na padaria. Dormia apenas 4 horas por noite durante quase 1 ano. Quando ele finalmente superou a ansiedade e voltou a sorrir com frequência, senti uma alegria que nenhum descanso do mundo poderia proporcionar. Na formatura de direito de Camila, lembro-me de estar na plateia, usando o único vestido formal que possuía, remendado discretamente nas costuras. Ela estava linda no palco, recebendo seu diploma com honras. Quando o cerimonialista pediu que os formandos aplaudissem seus pais, procurei seus olhos na multidão. Ela olhou rapidamente em minha direção, um breve reconhecimento, antes de voltar sua atenção para os colegas ao seu lado. Foi a primeira vez que senti uma pequena pontada de decepção, mas afastei o sentimento, atribuindo-o à emoção do momento, à multidão, ao cansaço. Na formatura de Lucas em engenharia, 3 anos depois, ele me reservou um lugar na primeira fila. Fiquei emocionada com a consideração. Só depois descobri que era porque a mãe de seu colega de turma, filho de um importante empresário, queria me conhecer. A famosa padeira que criou sozinha um engenheiro brilhante. Foi a única vez que Lucas me apresentou a seus amigos da faculdade. Gustavo, por outro lado, sempre fez questão de me incluir em sua vida acadêmica e social. Levava colegas à padaria, apresentava-me orgulhosamente como
a mulher mais forte que conheço. Na sua formatura em administração, fez um discurso emocionado agradecendo meus sacrifícios. Naquele dia, chorei de felicidade. Quando todos se formaram e começaram suas carreiras, imaginei que finalmente poderia descansar. A padaria prosperava, tinha funcionários confiáveis, e eu poderia reduzir minha jornada, cuidar mais de minha saúde já fragilizada pelos anos de trabalho excessivo. Mas foi justamente nessa época que meus filhos começaram a precisar de pequenos empréstimos. Para Camila, foi o casamento dos sonhos com Rogério. Para Lucas, o carro importado que combinava com sua nova posição na empresa. Para Gustavo, o investimento inicial em um negócio que acabou não dando certo. Nunca recusei. Eram meus filhos, afinal. O dinheiro que economizei a vida toda era para eles mesmo. Queria vê-los felizes, estabelecidos, realizados. Quando a proposta da mansão compartilhada surgiu, vi nela a concretização de um sonho. Minha família unida, meus filhos próximos uns dos outros e de mim, meus netos crescendo juntos. Não hesitei em vender a padaria, mesmo sendo o único patrimônio verdadeiramente meu, a única garantia de independência que possuía. A senhora não precisa se preocupar com nada, mãe, garantiu Camila. Terá seu espaço na casa e nós cuidaremos de tudo. Acreditei. Claro que acreditei. Eram meus filhos, minha carne, meu sangue, minhas noites sem dormir, meus anos de luta. Na noite da inauguração da mansão, fizemos um churrasco na área da piscina. Lembro-me de olhar para meus 3 filhos, seus cônjuges, meus 5 netos correndo pelo amplo jardim e pensar: valeu a pena. Cada minuto de sacrifício valeu a pena. 2 meses depois, estava sendo gentilmente sugerido que eu procurasse meu próprio cantinho. Agora, olhando para eles parados à minha porta, com olhares que misturavam ansiedade e falsa preocupação, todas essas memórias passaram como um filme em minha mente. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada oportunidade que abri mão para dar-lhes o melhor. Entrem, disse finalmente, abrindo mais a porta. Imagino que temos muito a conversar. Eles se entreolharam, hesitantes, antes de atravessar o batente da porta. Talvez percebessem algo diferente em minha voz, em minha postura. Talvez sentissem que, pela primeira vez na vida, eu não estava disposta a sacrificar mais nada. Então, mãe, começou Camila, sentando-se na única cadeira do quarto depois de inspecionar rapidamente o assento para verificar se estava limpo. Soubemos que a senhora recebeu uma ligação do banco. Aconteceu alguma coisa? Lucas e Gustavo permaneceram de pé, desconfortáveis no espaço exíguo do meu quartinho. Gustavo olhava para os pés, como sempre fazia quando estava nervoso. Lucas examinava o cômodo com um olhar que misturava pena e desdém. É tão pequeno aqui, mãe, comentou ele. A senhora poderia ter nos falado se estivesse precisando de um lugar melhor. Quase ri. Depois de me expulsarem da mansão que ajudei a comprar, depois de meses sem uma visita ou ligação, agora estavam preocupados com meu bem-estar? Estou bem aqui, respondi calmamente. É suficiente para mim. Mas sobre o banco, insistiu Camila, sempre direta. A Luísa nos contou que a senhora recebeu uma herança da tia Matilde? É verdade? Ah, então era isso. Não era preocupação, não era saudade, não era amor. Era o dinheiro. Sempre o dinheiro. Sim, confirmei, sentando-me na beirada da cama. Tia Matilde me deixou uma pequena quantia. Os olhos dos 3 brilharam imediatamente. Quase pude ver os cálculos sendo feitos em suas mentes. Que ótimo, mãe! Exclamou Lucas, subitamente animado. Quanto foi? Precisamos planejar bem esse dinheiro para garantir seu conforto na velhice. Meu conforto na velhice. Como se eles tivessem se preocupado com isso até agora. Foram 270 mil reais, respondi, observando suas reações. Gustavo engasgou. Lucas arregalou os olhos. Camila tentou manter a compostura, mas sua respiração acelerou visivelmente. Nossa, isso é muito dinheiro, mãe, disse Camila, tentando soar casual. A senhora já pensou no que vai fazer com ele? Ainda não decidi, respondi, mas tenho algumas ideias. Deixe-me adivinhar, interrompeu Lucas. A senhora quer ajudar os netos com a educação deles? Ou talvez fazer uma viagem? Ou poderia investir, sugeriu Gustavo. Posso apresentá-la a meu assessor financeiro. Ele é excelente. Os 3 falavam ao mesmo tempo, cada um com uma sugestão sobre como eu deveria usar o dinheiro. Nenhum perguntou como eu me sentia.
Nenhum demonstrou alegria genuína por mim, apenas pela possibilidade de acesso àquele valor. Na verdade, disse eu quando finalmente fizeram uma pausa, estou pensando em comprar um apartamento pequeno. Para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Um apartamento? Questionou Camila com uma risada nervosa. Mas, mãe, na sua idade não vale a pena investir em imóvel. É muito trabalho, muita preocupação, e 270 mil não compra muita coisa hoje em dia. E a senhora poderia voltar para a mansão, sugeriu Gustavo, surpreendendo os irmãos. Seu quarto ainda está lá, só precisaríamos reorganizar algumas coisas. Lucas lançou um olhar furioso para o irmão caçula, que imediatamente se calou. O que Gustavo quer dizer? Interferiu Camila. É que sempre haverá espaço para a senhora conosco. Mas talvez o dinheiro pudesse ser melhor utilizado se eu entregasse a vocês para administrarem? Completei, com uma calma que os surpreendeu. Como fiz com o dinheiro da venda da padaria? Como fiz com minhas economias de uma vida inteira? Os três se entreolharam desconcertados. Mãe, nós sempre fizemos o melhor pela senhora, defendeu-se Lucas. O melhor para mim? Questionei, mantendo a voz firme. Como quando vocês decidiram que eu deveria sair da mansão porque era inconveniente. Ou quando usaram o dinheiro que me pertencia para construir uma piscina e uma churrasqueira, enquanto me diziam que estava investido. Seus rostos empalideceram. Eles não esperavam que eu soubesse dessas conversas, esses acordos feitos às minhas costas. A senhora ouviu isso? Balbuciou Camila. Ouvi muitas coisas ao longo dos anos, filha. E as que não ouvi, deduzi pelo tratamento que recebi. Houve um momento de silêncio desconfortável. Então, como sempre acontecia quando se sentiam acuados, passaram à ofensiva. A senhora não entende de investimentos, mãe, disse Lucas com condescendência. Aquele dinheiro não daria para muito mesmo. Usamos da melhor forma possível. Para o benefício de todos, completou Camila. De todos? Questionei. Estou vendo o meu benefício nesse quartinho alugado onde mal cabe uma cama? Ah, mãe, não seja dramática, suspirou Lucas. A senhora sempre teve um teto sobre a cabeça, sempre teve o que comer. E sempre nos teve, acrescentou Camila, como se sua mera existência fosse um presente divino para mim. A essa altura, Gustavo permanecia em silêncio, claramente desconfortável. Dos três, ele sempre foi o que demonstrou mais consciência, mais empatia, mas nunca o suficiente para enfrentar os irmãos em minha defesa. Olha, mãe, continuou Camila, adotando seu tom de advogada. Vamos ser práticos. A senhora já tem idade avançada, tem problemas de saúde, precisa de supervisão. Esse dinheiro poderia garantir uma velhice tranquila se bem administrado. E nós podemos ajudar com isso. Como ajudaram antes? Perguntei. Isso foi diferente, defendeu-se Lucas. Estávamos todos começando nossas vidas. Precisávamos de um impulso. Agora estamos estabelecidos. Podemos cuidar da senhora adequadamente. Agora que sabem que tenho dinheiro, completei. O silêncio que se seguiu confirmou minhas palavras. Foi Camila quem finalmente falou, com aquela voz controlada que usava no tribunal. Mãe, sejamos realistas. A senhora mal consegue tomar seus remédios sozinha. Como vai administrar uma quantia dessas? E um apartamento? Quem vai fazer a manutenção, pagar as contas, resolver os problemas? Sou perfeitamente capaz de cuidar de minha própria vida, Camila, respondi. Como fiz pelos últimos 67 anos. Como fiz enquanto criava 3 filhos sozinha, administrava uma padaria, pagava escolas particulares e faculdades. Isso foi no passado, interveio Lucas. A senhora era mais jovem, mais saudável. E por que acham que minha saúde se deteriorou? Por acaso foi por passar décadas trabalhando sem descanso para garantir o conforto de vocês? Novamente, o silêncio. Mas não durou muito. Mãe, disse Camila, levantando-se e vindo sentar ao meu lado na cama. Pegou minha mão, num gesto calculadamente afetuoso. Nós só queremos o melhor para a senhora. Sempre quisemos. Talvez não tenhamos demonstrado da forma mais clara. Por favor, Camila, interrompi, retirando minha mão da dela. Poupe-nos a ambas dessa farsa. Vocês não estão aqui porque se preocupam comigo. Estão aqui porque Luísa do banco mencionou dinheiro. Os 3 começaram a protestar simultaneamente, negando veementemente, jurando que era tudo um mal-entendido, que eu estava sendo injusta. Quando foi a última vez que vocês me visitaram antes de hoje? Perguntei, silenciando-os. Quando foi a última vez que perguntaram como estou? Se preciso de algo? Se estou bem?
Silêncio novamente. Quando foi a última vez que me convidaram para um almoço de domingo? Que me permitiram ver meus netos? Que lembraram que eu existo além de quando precisam de algo? Camila se levantou, visivelmente irritada. A senhora está sendo ingrata, acusou. Depois de tudo que fizemos... O que vocês fizeram por mim nos últimos anos, Camila? Me diga uma coisa. Ela abriu a boca, fechou, abriu novamente. Não havia resposta. Acho que está na hora de vocês irem, disse eu, levantando-me com dificuldade. A artrite no joelho doía particularmente naquele dia. Mas mãe, protestou Lucas, ainda não resolvemos a questão do dinheiro. Ah, o dinheiro. Sempre o dinheiro. Não há nada para resolver, respondi. É meu dinheiro, minha decisão. Foi quando Lucas perdeu a paciência. Sempre foi o mais explosivo dos três. A senhora não percebe que está sendo egoísta? Acusou. Depois de tudo que fizemos pela senhora, acha que foi fácil encontrar este lugar para a senhora morar? Acha que não temos nossas próprias preocupações, nossas próprias vidas? Lucas, advertiu Gustavo, finalmente falando. Não fale assim com a mãe. Por que não? Rebateu ele exaltado. Alguém precisa dizer a verdade. A mãe não é mais capaz de tomar decisões sozinha. Ela precisa de supervisão, de orientação. Este dinheiro não pode simplesmente ficar comigo, que sou sua legítima dona, completei. A senhora vai acabar sendo enganada por alguém, explodiu Lucas. Vai investir errado, vai perder tudo. E depois, quem vai arcar com as consequências? Nós, sempre nós. Como arcaram quando me expulsaram da casa que ajudei a comprar? Perguntei. Como arcaram quando usaram meu dinheiro sem minha autorização? Como arcaram quando decidiram que eu era um fardo inconveniente? Os três me olharam atônitos. Eu nunca havia falado assim com eles. Nunca havia me imposto. Nunca havia confrontado. Sempre fui a mãe dócil, compreensiva, que aceitava tudo em nome do amor. Camila se recompôs primeiro, ajustando o blazer caro que vestia. Acho que a senhora está muito nervosa agora, disse ela com condescendência. Vamos dar um tempo para a senhora se acalmar. Voltamos outro dia para conversar com mais tranquilidade. Não se incomodem, respondi. Não estarei mais aqui. O que quer dizer? Perguntou Gustavo, genuinamente preocupado. Que já tomei minha decisão, e vocês não fazem parte dela. Foi quando Lucas, completamente fora de si, disse as palavras que jamais poderia retirar. Vamos ser honestos de uma vez. A senhora sempre foi um fardo, sempre precisando de ajuda, sempre dependente, sempre nos atrasando. Nós teríamos ido muito mais longe se não tivéssemos que arrastar a senhora conosco. Nunca pedimos para nascer. Nunca pedimos para ter uma mãe que mal sabe escrever direito, que nos envergonha em eventos sociais, que nem sequer sabe se comportar em um restaurante fino. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o ruído da rua pareceu diminuir. Camila e Gustavo olhavam para Lucas horrorizados. Não pela crueldade de suas palavras, percebi, mas por ele ter dito em voz alta o que os três pensavam secretamente. Senti como se um abismo se abrisse sob meus pés. Todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios, todo o amor incondicional, reduzidos a um fardo, a um obstáculo no caminho do sucesso deles. Toda a minha vida dedicada a esses três seres que agora me olhavam com uma mistura de raiva, vergonha e, pior, pena. Não chorei, não gritei, não implorei por amor ou reconhecimento. Em vez disso, caminhei lentamente até a porta e a abri. Saiam, disse simplesmente. Mãe, o Lucas não quis dizer, começou Gustavo. Saiam, repeti, mais firme. Agora. Eles hesitaram, trocando olhares confusos. Não estavam acostumados a me ver assim, determinada, inflexível. Mãe, temos que resolver isso, insistiu Camila, agora percebendo que a situação havia fugido completamente ao controle. O dinheiro é meu, interrompi. E vocês não verão um centavo dele. Agora, pela última vez, saiam da minha casa. Um a um, dirigiram-se à porta. Lucas foi o primeiro, ainda vermelho de raiva, sem me olhar nos olhos. Camila veio em seguida, tentando uma última abordagem conciliatória. Ligarei para a senhora amanhã, quando estiver mais calma. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Gustavo foi o último a sair. Parou diante de mim, os olhos marejados. Sinto muito, mãe, murmurou. Por tudo. Talvez de todos eles ele realmente sentisse. Mas também não havia feito nada para impedir o que aconteceu. Sua complacência silenciosa o tornava tão culpado quanto os outros.
Quando fechei a porta, minhas pernas finalmente cederam. Escorreguei até o chão, as costas apoiadas na madeira fria. Não conseguia respirar direito. O peito doía como se fosse explodir. Era como se toda a dor que reprimi ao longo dos anos, todos os momentos de decepção que engoli em silêncio, todas as lágrimas que não permiti que caíssem, de repente transbordassem ao mesmo tempo. Pela primeira vez, permiti-me sentir plenamente a traição, a humilhação, o abandono. Chorei como nunca havia chorado antes. Soluços que vinham do fundo da alma, que sacudiam meu corpo envelhecido. Chorei até não haver mais lágrimas, até minha garganta arder, até meus olhos incharem. Quando finalmente o choro cessou, um estranho silêncio tomou conta de mim. Não era o silêncio da derrota ou da resignação. Era o silêncio da decisão, da certeza absoluta. Com dificuldade, levantei-me do chão. Meus joelhos protestaram, meu corpo inteiro doía. Caminhei até o pequeno banheiro e lavei o rosto com água fria. No espelho, uma mulher que eu mal reconhecia me encarava. Os olhos, apesar de inchados, tinham um brilho diferente. Determinado. Feroz. Voltei ao quarto e peguei o extrato bancário sobre a mesa. 270 mil reais. Não era uma fortuna, mas era suficiente para recomeçar. Para viver os anos que me restavam com dignidade. Para nunca mais depender da falsa caridade de quem deveria me amar incondicionalmente. Peguei o celular e disquei o número de Dona Zuleide, minha única verdadeira amiga nos últimos anos. Zuleide, é Teresa. Lembra daquele plano que comentamos uma vez, sobre alugar uma casa juntas no interior de Minas? Ainda está de pé? Do outro lado da linha, a voz animada de minha amiga trouxe o primeiro sorriso genuíno aos meus lábios em muito tempo. Claro que sim, Teresa. Mas achei que era só um sonho, que você não tinha condições. Agora eu tenho, Zuleide. Agora eu tenho. Enquanto combinávamos os detalhes, olhei para as fotos de formatura dos meus filhos na parede. Por um momento, senti uma pontada de dor. Não por mim, mas por eles. Por terem se tornado pessoas incapazes de amor genuíno, de gratidão, de empatia. Por terem perdido sua humanidade no processo de vencer na vida. Levantei-me e, uma a uma, retirei as fotos da parede. Não com raiva ou ressentimento, mas com a serenidade de quem finalmente aceita uma verdade dolorosa e decide seguir em frente. Coloquei as fotos na gaveta. Talvez um dia, se eles encontrassem o caminho de volta à decência, à compaixão, eu as colocaria novamente em um lugar de destaque. Mas não hoje. Hoje era o dia de virar a página. Sentei-me à pequena mesa e comecei a fazer uma lista do que precisaria para minha nova vida. Uma vida sem humilhações, sem migalhas de afeto, sem a dor constante da rejeição. Eles pensavam que eu estava acabada, murmurei para mim mesma. Mas eles não fazem ideia de quem eu realmente sou. Naquela noite não consegui dormir. Minha mente fervilhava com possibilidades, decisões a tomar, planos a fazer. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, permitindo-me ver com clareza pela primeira vez em décadas. Levantei-me antes do amanhecer e preparei um café forte. Sentei-me à pequena mesa com um caderno e comecei a escrever. Não lamentações ou recordações amargas, mas um planejamento meticuloso do que faria dali para frente. Cada palavra que escrevia me fazia sentir mais forte, mais decidida. Teresa, disse a mim mesma em voz alta. Você administrou uma padaria por 40 anos, criou 3 filhos sozinha, sobreviveu a tudo que a vida jogou contra você. Não vai ser agora, aos 67 anos, que vai se permitir ser uma vítima. Quando o sol finalmente despontou, iluminando meu quartinho de aluguel, já tinha um plano claro em mente. O primeiro passo: encontrar um advogado que não fosse conhecido de Camila. Precisava proteger legalmente meu dinheiro e garantir que meus filhos não tivessem acesso a ele sob nenhuma circunstância. Lembrei-me de Sr. Joaquim, um cliente antigo da padaria, que sempre me tratou com respeito. Ele era advogado especializado em direito familiar e sucessões. Encontrei seu número em uma velha agenda telefônica que guardava como recordação dos tempos da padaria. Sr. Joaquim, aqui é Teresa, da padaria do Botafogo. Dona Teresa, que surpresa agradável! Como está a senhora? Precisando de seus serviços profissionais, na verdade. Podemos nos encontrar hoje? Ele pareceu surpreso, mas concordou imediatamente. Marcamos para as 14h em seu escritório no centro. Depois, liguei para Dona Zuleide e pedi que ela me acompanhasse. Não apenas porque precisava de apoio moral, mas porque não queria estar sozinha caso encontrasse algum dos meus filhos pelo caminho.
Não confiava em minha capacidade de manter a postura firme se eles tentassem uma nova abordagem. Pode deixar, Teresa, garantiu Zuleide com sua lealdade característica. Estarei ao seu lado como um cão de guarda. Tomei banho, vesti minhas melhores roupas. O que não era muito, mas estava limpo e bem passado. E arrumei os cabelos com um cuidado que não dedicava a mim mesma há anos. Olhando no espelho, vi não apenas a mulher cansada e envelhecida que havia me acostumado a ver, mas vislumbrei também a jovem determinada que um dia fui, a mulher que enfrentou todas as adversidades sem jamais se curvar. Você ainda está aí, murmurei para meu reflexo. Você nunca se foi. Quando Zuleide chegou, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa ao me ver. Nossa, Teresa, está diferente hoje. Tem um brilho no olhar. É o brilho de quem acordou de um longo sono, Zuleide. No caminho para o escritório do advogado, contei-lhe em detalhes a confrontação com meus filhos, as palavras cruéis de Lucas, minha decisão de seguir um caminho completamente novo. Você fez o que deveria ter feito há muito tempo, disse ela, segurando minha mão. Eles não te merecem, Teresa. Nunca mereceram. No escritório do Sr. Joaquim, fui recebida com o respeito e a consideração que há muito não sentia. Ele me ouviu atentamente enquanto eu explicava minha situação. A herança recebida, o histórico de manipulação financeira por parte dos meus filhos, meu desejo de proteger meu patrimônio e garantir que ele fosse usado exclusivamente para meu bem-estar. Dona Teresa, disse ele após ouvir toda a história, a senhora tem todo o direito de proteger seus bens. Legalmente, seus filhos não têm nenhum direito sobre esse dinheiro enquanto a senhora estiver viva, especialmente considerando que são todos adultos independentes financeiramente. E se eles tentarem alegar que não estou em pleno uso das minhas faculdades mentais? Perguntei, expressando meu maior receio. Camila é advogada. Conhece os meios legais para isso. Podemos nos antecipar a isso, garantiu ele. Vou encaminhá-la para uma avaliação neuropsicológica completa que atestará sua plena capacidade. Também sugiro que a senhora constitua uma procuração para a pessoa de sua confiança, que não sejam seus filhos, para o caso de alguma eventualidade de saúde. Olhei para Zuleide, que assentiu imediatamente. Será uma honra, Teresa. Pode confiar em mim. Durante as 2 horas seguintes, Sr. Joaquim elaborou um plano legal completo para proteger meus interesses. Além da avaliação neuropsicológica e da procuração, sugeriu a criação de um instrumento legal que garantisse que, mesmo que eu eventualmente precisasse de cuidados médicos extensivos, o controle financeiro permaneceria nas mãos de meu procurador designado, e não de meus filhos. E quanto ao futuro? Perguntei. Se algo acontecer comigo, não quero que esse dinheiro vá para eles. Foi um momento difícil. Apesar de tudo, eram meus filhos. A ideia de deserdá-los completamente parecia um passo radical demais, uma ruptura definitiva que não estava certa se estava preparada para fazer. A senhora pode considerar uma doação em vida para instituições de caridade de sua escolha, sugeriu ele, percebendo meu conflito interno. Ou pode criar um testamento com condições específicas para que seus filhos só recebam a herança mediante certas condições. Pensei por um momento. Quero deixar registrado que, se algo acontecer comigo, metade do que restar deve ir para meus netos, em contas que só poderão acessar aos 25 anos. A outra metade para o Asilo Santa Mônica, onde minha mãe passou seus últimos anos. Sr. Joaquim fez anotações detalhadas, prometendo preparar todos os documentos necessários em poucos dias. E por último, Sr. Joaquim, quero ajuda para encontrar uma casa pequena, em algum lugar tranquilo, para mim e Dona Zuleide. Quando saímos do escritório, já era fim de tarde. Senti-me mais leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de meus ombros. Pela primeira vez em anos, estava tomando o controle da minha própria vida, fazendo escolhas baseadas no que eu queria, não no que esperavam de mim ou no que achavam que era melhor para mim. Vamos tomar um café para comemorar? Sugeriu Zuleide. Em uma cafeteria próxima, enquanto saboreávamos um café com bolo de cenoura, Zuleide me olhou com curiosidade. O que você vai fazer agora, Teresa? Sobre seus filhos, quero dizer. Eles vão procurar você quando perceberem que não conseguirão colocar as mãos no dinheiro. Suspirei, pensando na pergunta. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, Zuleide. Vou me afastar. Não por raiva ou vingança, mas por amor próprio. Percebi que não posso mudar quem eles são. Não posso forçá-los a me amarem ou respeitarem como mereço. E se eles mudarem? Se perceberem o erro e quiserem se reconciliar? Tomei um gole de café pensativa. Sempre serei mãe deles, Zuleide. Isso nunca vai mudar. Mas a partir de agora,
Qualquer relacionamento terá que ser baseado no respeito mútuo. Não aceitarei menos que isso. Nos dias seguintes, meu telefone tocou incessantemente. Mensagens de texto e e-mails acumularam-se. Todos de meus filhos, todos com o mesmo teor. Preocupação fingida, perguntas sobre meus planos, tentativas mal disfarçadas de descobrir o que eu faria com o dinheiro. Não respondi a nenhum. Não estava pronta para essa conversa. Precisava fortalecer-me primeiro, construir minha nova vida, estabelecer fronteiras claras. Com a ajuda de Sr. Joaquim, encontrei uma pequena casa em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Era uma construção simples, mas encantadora, com um pequeno jardim nos fundos, onde poderia plantar as ervas aromáticas que sempre amei. O valor era justo e permitiria que, mesmo após a compra, ainda sobrasse uma quantia razoável para viver confortavelmente por vários anos, especialmente dividindo as despesas com Zuleide. Quando assinei o contrato de compra, uma semana após a confrontação com meus filhos, senti uma emoção profunda me invadir. Era proprietária novamente. Tinha um lar só meu. Um lugar onde ninguém poderia me expulsar, onde não seria um fardo ou um inconveniente. Vamos fazer uma reforma pequena antes de nos mudarmos, sugeria Zuleide, que estava tão animada quanto eu. Adaptar o banheiro para meus joelhos ruins, colocar corrimãos nas escadas, tornar tudo mais fácil para duas senhoras. Enquanto os preparativos para a mudança avançavam, mantive-me firme em minha decisão de não responder às tentativas de contato dos meus filhos. Não por crueldade, mas porque precisava desse tempo para fortalecer minha nova identidade, para consolidar minhas decisões, para aprender a ser Teresa, a mulher, não apenas Teresa, a mãe. Sr. Joaquim me informou que Camila havia tentado contatá-lo, apresentando-se como minha advogada. Ele, claro, recusou-se a fornecer qualquer informação, citando o sigilo profissional. Ela pareceu bastante frustrada, comentou ele. Mencionou algo sobre medidas mais sérias. Não me surpreendeu. Conhecia bem a determinação de Camila quando queria algo. Ela provavelmente estava acostumada a conseguir o que desejava através da intimidação legal. Mas desta vez, estava enfrentando alguém tão determinado quanto ela. Sua própria mãe. 3 semanas após a confrontação, a casa em Teresópolis estava pronta para nos receber. As adaptações haviam sido feitas, os móveis básicos comprados, tudo preparado para nossa chegada. Decidi que era hora de encerrar o ciclo, de fazer a transição final. Na manhã da mudança, enquanto terminava de empacotar os poucos pertences que tinha no quartinho alugado, ouvi batidas fortes na porta. Não precisei abrir para saber quem era. "Mãe, sabemos que a senhora está aí. Abra a porta!" A voz de Camila, autoritária como sempre. Respirei fundo, buscando a força que havia redescoberto em mim. Abri a porta lentamente, encarando os 3. Camila, Lucas e Gustavo, parados no corredor, exatamente como na última vez. Mas agora, algo era diferente. Eu era diferente. "Estou ocupada", disse simplesmente. "Estou de mudança." Eles olharam por cima do meu ombro, vendo as caixas empilhadas, a pequena mala sobre a cama. "Mudança? Para onde?" perguntou Gustavo, genuinamente confuso. "Para minha nova casa." Os 3 se entreolharam atônitos. "A senhora comprou uma casa?" questionou Camila, a voz tremendo ligeiramente. "Sem nos consultar?" "Sim, Camila, com meu dinheiro para minha vida." "Mas mãe," interveio Lucas tentando soar conciliatório. Uma abordagem nova para ele. "Nós poderíamos ter ajudado. Encontrado um lugar melhor, negociado o preço." "Como ajudaram antes?" perguntei calmamente. Ele não teve resposta. "Onde é essa casa?" perguntou Camila, claramente tentando obter alguma informação concreta. "Em um lugar onde serei feliz," respondi simplesmente. "A senhora está sendo irracional," acusou ela. "Esse comportamento só prova que a senhora não está em condições de tomar decisões importantes sozinha." Ah, lá estava, a ameaça velada, exatamente como o Sr. Joaquim havia previsto. "Tenho aqui," disse eu, retirando um envelope da bolsa. "Uma avaliação neuropsicológica completa, realizada na semana passada pelo Dr. Maurício Rocha, atestando minha plena capacidade mental. Também tenho documentos legais constituindo procuração para a pessoa de minha confiança, que não são vocês, e um plano de cuidados para eventualidades médicas, tudo legalmente registrado e validado. Se desejarem contestar, estejam à vontade para fazê-lo nos tribunais." Seus rostos passaram da surpresa à raiva, à incredulidade, e, finalmente,
ao reconhecimento relutante da derrota. Quem é essa pessoa? Perguntou Camila, a advogada nela ainda tentando encontrar alguma brecha. Alguém que se importa verdadeiramente comigo. Zuleide escolheu esse momento exato para aparecer no corredor, acompanhada por 2 rapazes que haviam contratado para ajudar na mudança. Estamos prontos, Teresa? Perguntou ela, lançando um olhar desafiador para meus filhos. Quase, respondi, voltando-me para encará-los uma última vez. Tenho algo a dizer a vocês. Eles esperaram, tensos. Por quase 70 anos vivi para vocês. Cada decisão, cada sacrifício, cada momento foi dedicado a garantir que tivessem oportunidades, conforto, amor. Não me arrependo disso. Ser mãe foi a maior bênção da minha vida. Mas agora, o tempo que me resta é meu. Só meu. Fiz uma pausa, observando suas reações. Gustavo tinha lágrimas nos olhos. Camila e Lucas pareciam petrificados. Não os odeio. Não desejo mal a vocês. Na verdade, espero sinceramente que um dia compreendam o valor real das coisas. Que entendam que relacionamentos não se medem em cifras. Que amor não é transação. Até lá, seguirei meu caminho. A senhora vai nos abandonar? Perguntou Lucas, com uma vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. Não, Lucas. Vocês me abandonaram há muito tempo. Estou apenas aceitando essa realidade e seguindo em frente. Peguei minha mala e as últimas caixas. Zuleide e os rapazes já haviam levado o resto. Se um dia quiserem realmente reconectar, baseados no respeito mútuo e no amor genuíno, saberão como me encontrar. Até lá, desejo sinceramente que sejam felizes e que aprendam a valorizar o que realmente importa na vida. Caminhei em direção à porta, passando por eles sem olhar para trás. Não por raiva ou indiferença, mas porque meus olhos estavam fixos no futuro, na nova vida que havia escolhido para mim. No elevador, Zuleide apertou minha mão em solidariedade silenciosa. Está bem? Perguntou ela. Respirei fundo, sentindo uma mistura de tristeza e libertação. Não sei se algum dia estarei completamente bem em relação a eles, Zuleide, mas estou em paz com minha decisão. Quando o elevador chegou ao térreo e as portas se abriram, era como se todo um mundo novo se revelasse diante de mim. Um mundo onde eu não era definida apenas como mãe, avó ou ex-padeira. Um mundo onde eu era simplesmente Teresa, uma mulher de 67 anos com sonhos, desejos e o direito de viver a vida em seus próprios termos. Vamos para casa, disse a Zuleide, sentindo a palavra casa ganhar um significado completamente novo em meus lábios. Quando entrei no carro que nos levaria à rodoviária, não olhei para trás. Não para ver se meus filhos haviam descido para se despedir. Não para alimentar esperanças vãs. Não para me atormentar com o que poderia ter sido. Olhei para frente, para o caminho que se abria, para a jornada que estava apenas começando. Uma jornada de autodescoberta, de cura, de redefinição. Uma jornada que pela primeira vez na vida era exclusivamente minha. A casa em Teresópolis tornou-se nosso refúgio. Um pequeno chalé de pedra e madeira, com telhado inclinado para suportar as chuvas da serra, janelas amplas que deixavam entrar a luz natural, e um jardim nos fundos que florescia com as ervas e flores que plantamos. Nas manhãs frias da montanha, Zuleide e eu tomávamos café na varanda, envoltas em xales de lã, contemplando a névoa que cobria as montanhas ao longe. Foi durante uma dessas manhãs, cerca de 2 meses após nossa mudança, que recebi uma ligação inesperada. Senhora Teresa Oliveira? Perguntou uma voz masculina formal. Sim, sou eu. Aqui é Carlos Mendes, do escritório de advocacia Mendes em Associados. Represento o espólio do Sr. Paulo Brandão. O nome não me dizia nada. Sinto muito, mas não conheço nenhum Paulo Brandão. O Sr. Brandão era o advogado pessoal de sua tia, Matilde Oliveira. Ele faleceu há 3 semanas, e ao organizar seus documentos, encontramos uma pasta com seu nome. Há instruções específicas para que ela seja entregue à senhora pessoalmente. Meu coração acelerou. Que tipo de instruções? Não estou autorizado a discutir o conteúdo, senhora, mas posso garantir que é de extrema importância. O Sr. Brandão deixou claro que deveria ser entregue apenas à senhora, e apenas após a senhora receber a herança inicial. Combinamos que ele viria a Teresópolis no dia seguinte para entregar a tal pasta. Passei a noite inteira especulando o que poderia ser. Mais dinheiro? Algum bem imóvel? Ou talvez apenas recordações familiares que tia Matilde quis preservar? Quando Carlos Mendes chegou, precisamente às 10 horas como combinado, fiquei surpresa com sua juventude.
Não parecia ter mais que 30 anos. Vestia um terno impecável e carregava uma pasta de couro sob o braço. A senhora é exatamente como sua tia a descreveu, comentou ele enquanto se acomodava em nossa sala. Conheceu minha tia pessoalmente? Sim, tive esse privilégio. Trabalhei com o Dr. Brandão nos últimos 5 anos. Dona Matilde era uma cliente frequente e, se me permite dizer, uma mulher extraordinária. Sorri, lembrando-me da tia excêntrica que poucos na família compreendiam. Sim, ela era. Carlos abriu a pasta e retirou um envelope grosso, selado com cera vermelha. Isto é para a senhora. Há também esta chave e estas coordenadas de GPS. Olhei para os objetos, confusa. Coordenadas? Sim. Apontam para um local aqui mesmo em Teresópolis. É tudo o que sei, senhora Oliveira. Depois que ele partiu, Zuleide e eu sentamos à mesa da cozinha, encarando o envelope misterioso. Bem, não vai abrir? Perguntou ela, tão curiosa quanto eu. Com dedos trêmulos, quebrei o selo de cera e abri o envelope. Dentro havia vários documentos e uma carta escrita à mão, com a caligrafia elegante que reconheci imediatamente como sendo de tia Matilde. Minha querida Teresa, se está lendo esta carta, significa que finalmente tomou as rédeas de sua própria vida. Sempre soube que esse dia chegaria, embora tenha temido que fosse tarde demais. Observei ao longo dos anos como você se anulou pelos seus filhos, como entregou tudo de si sem receber o devido reconhecimento. Vi a manipulação, a ingratidão, a exploração. Quis interferir muitas vezes, mas sabia que essa jornada de descoberta precisava ser sua. Quando me visitou no meu aniversário de 90 anos, a única da família que se deu ao trabalho de aparecer, percebi que era hora de preparar o terreno para sua libertação. A herança que recebeu foi apenas o começo, querida. Apenas um catalisador para despertar a mulher forte que sempre existiu dentro de você, mas que foi silenciada por décadas de abnegação. O que vem a seguir é a verdadeira herança. Não apenas em valor material, mas em verdade e poder. As coordenadas levam a um pequeno armazém nas montanhas, que comprei há 30 anos. A chave abre o cadeado da porta principal. Lá encontrará o resto da história. Nossa história. Com todo o meu amor e admiração, tia Matilde. Zuleide e eu nos entreolhamos, perplexas. O que mais pode haver? Questionou ela. Os outros documentos no envelope eram registros de propriedade do tal armazém, transferido para meu nome, e alguns recibos de pagamentos de manutenção e segurança. Só há uma maneira de descobrir, respondi. Naquela mesma tarde, contratamos um táxi para nos levar às coordenadas indicadas. Após 20 minutos de estrada asfaltada e outros 15 em uma estrada de terra, chegamos a uma área isolada nas montanhas. Um pequeno armazém de pedra, aparentemente bem conservado, erguia-se solitário em meio a um terreno cercado. O motorista esperou no carro, visivelmente desconfiado do local isolado, enquanto Zuleide e eu caminhávamos até o portão de entrada. A chave funcionou perfeitamente no cadeado enferrujado. O interior do armazém era surpreendentemente limpo e organizado. Luzes automatizadas acenderam-se quando entramos, revelando uma espécie de escritório amplo, com estantes cobrindo as paredes, uma grande mesa central, arquivos de metal e, mais surpreendentemente, equipamentos modernos de informática. O que é tudo isso? Murmurou Zuleide, tão atônita quanto eu. Sobre a mesa central havia outro envelope, com meu nome escrito na mesma caligrafia elegante. Dentro, outra carta. Querida Teresa, bem-vinda ao que chamei carinhosamente de O Observatório. Durante 40 anos, dediquei minha vida a estudar os padrões de corrupção empresarial no Brasil. Como economista e analista financeira, tive acesso a informações que poucas pessoas possuíam. Informações que, nas mãos certas, poderiam mudar o equilíbrio de poder. As pessoas sempre me acharam excêntrica por viver reclusa, por nunca me casar, por parecer obcecada com números e registros. O que elas nunca souberam é que construí uma das maiores bases de dados privadas sobre movimentações financeiras suspeitas, ligações entre empresas de fachada e conexões políticas obscuras no país. Este lugar contém o trabalho da minha vida, e agora é seu. Mas por que você, querida Teresa? Porque entre todos na família, você foi a única que demonstrou integridade inabalável. A única que, apesar de todas as dificuldades, nunca comprometeu seus valores. A única que eu confiaria para continuar, ou encerrar, este trabalho. Há mais uma razão que talvez a surpreenda. O genro de sua filha, Rogério,
está envolvido até o pescoço com um esquema de superfaturamento de equipamentos médicos. O marido de Lucas, Juliana, tem ligações com empresas que lavam dinheiro do tráfico. E a esposa de Gustavo, Mariana, vem desviando fundos da empresa onde trabalha há anos. Seus filhos sabem? Talvez. Talvez não. Mas estão todos desfrutando dos benefícios dessa corrupção, vivendo um luxo que seus salários legítimos jamais poderiam proporcionar. A mansão onde vivem, financiada em grande parte por dinheiro sujo. Os carros importados, os relógios de luxo, as viagens internacionais, tudo manchado pela corrupção que corrói nosso país. No computador principal, acessível com a senha que está no envelope menor, encontrará todos os detalhes, todas as provas, todas as conexões. Informações suficientes para derrubar impérios corporativos, para expor dezenas de políticos, para mudar o curso da história econômica do país. O que você fará com isso? A decisão é inteiramente sua. Mas lembre-se, conhecimento é poder. E agora, querida Teresa, o poder está em suas mãos. Com amor, Matilde. Deixei a carta cair sobre a mesa, as mãos tremendo. Zuleide, que lera por cima do meu ombro, estava pálida. Meu Deus, Teresa, isso é bombástico. Abri o envelope menor e encontrei uma senha anotada em um pequeno cartão. Com dedos trêmulos, liguei o computador principal e inseri a senha quando solicitada. A tela se iluminou, revelando pastas e mais pastas de documentos meticulosamente organizados por data, empresa, tipo de fraude. E lá estavam, exatamente como tia Matilde havia dito, registros detalhados das atividades ilícitas dos cônjuges dos meus filhos. Contratos superfaturados assinados por Rogério. Transferências bancárias suspeitas realizadas por Juliana. Registros de desvios sistemáticos orquestrados por Mariana. Mais chocante ainda, e-mails trocados entre meus próprios filhos e seus cônjuges, discutindo como usar parte desse dinheiro ilícito. Como investir com segurança. Como manter as aparências. Eles sabiam, murmurei, sentindo uma dor física no peito. Eles sempre souberam. Zuleide colocou a mão em meu ombro, oferecendo apoio silencioso enquanto eu absorvia a magnitude daquelas revelações. Durante horas, navegamos pela incrível base de dados que tia Matilde havia construído ao longo de décadas. Era um trabalho meticuloso, brilhante, assustador em sua abrangência. Havia informações sobre centenas de empresas, dezenas de políticos, esquemas que movimentavam bilhões. O que você vai fazer, Teresa? Perguntou Zuleide quando finalmente nos afastamos do computador, exaustas mental e emocionalmente. Olhei pela janela do armazém, para as montanhas ao longe, pensando na pergunta. O que eu faria com esse poder inesperado? Expor meus próprios filhos? Destruir suas vidas confortáveis construídas sobre areia movediça? Ou ignorar tudo, fingir que nunca descobri a verdade? Preciso pensar, respondi finalmente. Isso é grande demais para decidir no calor do momento. No caminho de volta para casa, permanecemos em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. A revelação sobre meus filhos doía como um punhal, mas ao mesmo tempo explicava tanto. O dinheiro que sempre pareceu surgir do nada. O estilo de vida que sempre pareceu além de seus salários legítimos. A insistência em colocar as mãos na minha herança. Não por necessidade, mas por ganância. Por vício em uma vida luxuosa que não queriam abrir mão. Nos dias seguintes, voltei ao armazém sozinha várias vezes, mergulhando mais fundo na base de dados de tia Matilde, aprendendo a navegar pelo sistema que ela havia criado, compreendendo a magnitude do que tinha em mãos. Em uma dessas visitas, encontrei mais uma carta, escondida em uma gaveta da mesa principal. Querida Teresa, se encontrou esta carta, significa que decidiu explorar mais a fundo o que deixei para você. Fico feliz. Há algo mais que precisa saber. Algo sobre mim, sobre nossa família, sobre você. Nossa linhagem sempre foi formada por mulheres fortes, observadoras, perspicazes. Sua avó, minha mãe, mantinha registros detalhados de todos os negócios da cidade pequena onde crescemos. Sabia quem devia a quem enganava nos pesos e medidas, quem abusava da confiança alheia. Esse conhecimento a tornou respeitada e temida. Você herdou essa capacidade de observação, essa inteligência aguda, essa memória impressionante. Lembra-se como conhecia cada cliente da padaria pelo nome? Como sabia exatamente quando a farinha estava prestes a acabar, sem precisar verificar o estoque? Como podia calcular o troco de compras complexas sem usar calculadora?
O que as pessoas chamam de intuição feminina, minha querida, é na verdade uma inteligência silenciosa, não reconhecida em um mundo que valoriza apenas certos tipos de capacidade intelectual. Você é mais capaz, mais forte e mais brilhante do que jamais permitiram que acreditasse ser. O dinheiro que lhe deixei inicialmente, os R$270 mil, foi apenas uma fração do meu patrimônio. O verdadeiro valor está em contas no exterior, em investimentos diversificados, em propriedades registradas sob empresas que criei ao longo dos anos. Tudo isso agora é seu. No cofre embutido na parede atrás do quadro de Van Gogh, uma réplica convincente, devo acrescentar, encontrará todos os documentos necessários para acessar esses recursos. A combinação é sua data de nascimento, de trás para frente. Use esse poder com sabedoria, querida Teresa. Não para vingança, mas para justiça. Não para destruição, mas para transformação. Sua tia, que sempre acreditou em você, Matilde. Com mãos trêmulas, dirigi-me ao quadro mencionado. Uma bela reprodução de Noite Estrelada. E o removi da parede. Ali estava o cofre, exatamente como descrito. Digitei minha data de nascimento ao contrário e a porta se abriu com um clique suave. Dentro, encontrei pastas organizadas contendo escrituras, certificados de ações, detalhes de contas bancárias na Suíça, em Luxemburgo, nas Ilhas Cayman, contratos de aluguel de propriedades em Paris, Nova York, Lisboa, e um extrato consolidado mostrando um patrimônio total que me fez sentar, atordoada. 17 milhões de dólares. Eu, Teresa Oliveira, a simples padeira, a mãe abandonada, a idosa descartada, era agora uma mulher multimilionária. Mais que isso, era detentora de informações que poderiam mudar o equilíbrio de poder em múltiplos setores da sociedade brasileira. Naquele momento, sentada sozinha naquele armazém nas montanhas, com o vento uivando lá fora, senti algo despertar dentro de mim. Não era ganância, não era sede de vingança, não era nem mesmo o choque da descoberta. Era a certeza absoluta de que nada em minha vida seria como antes. De que todas as portas que julgava fechadas estavam, na verdade, apenas esperando que eu tivesse a coragem de empurrá-las. Obrigada, tia Matilde, murmurei para o silêncio do armazém. Agora entendo o que quis dizer quando falou que um dia eu precisaria mostrar os dentes. Guardei os documentos em minha bolsa, fechei o cofre, recoloquei o quadro na parede. Antes de sair, olhei mais uma vez para aquele espaço que agora me pertencia. O observatório. O local onde, por décadas, uma mulher silenciosa e subestimada havia acumulado poder suficiente para mudar o mundo. Um poder que agora era meu. E que eu usaria não para destruir, mas para reconstruir. Não para punir, mas para corrigir. Não para me vingar dos meus filhos, mas para oferecer-lhes uma chance de redenção, se é que ainda havia alguma. Ao sair, tranquei a porta, sentindo o peso da chave em minha mão. Uma chave que abria muito mais que um simples armazém nas montanhas. Uma chave que abria as portas para um futuro que eu jamais imaginei possível. Um futuro onde Teresa Oliveira não seria mais a vítima da história, mas a autora de seu próprio destino. Durante as semanas seguintes, estabeleci uma rotina. Pela manhã, cuidava do jardim com Zuleide, preparava o café, vivia a vida tranquila que havíamos planejado. À tarde, dirigia-me ao armazém, agora equipado com um sistema de segurança de última geração que mandei instalar, e mergulhava no vasto universo de informações deixado por tia Matilde. Contratei discretamente 2 especialistas, Renato, um contador forense recomendado pelo Sr. Joaquim, e Sofia, uma advogada especializada em crimes de colarinho branco, ex-procuradora federal. Ambos assinaram acordos de confidencialidade rigorosos e foram generosamente recompensados por seu silêncio e expertise. O que estamos vendo aqui, explicou Sofia em uma de nossas reuniões no armazém, é potencialmente o maior caso de corrupção sistêmica já documentado por uma pessoa privada. Sua tia era extraordinária. E isso é apenas a ponta do iceberg, completou Renato, apontando para as pilhas de documentos que estávamos organizando. Há conexões aqui que podem derrubar ministros, presidentes de empresas, juízes. E meus filhos? Perguntei, indo direto ao ponto que mais me doía. Quão envolvidos eles estão? Sofia hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Seus genros e noras estão profundamente envolvidos em atividades ilícitas, sem dúvida. Quanto a seus filhos, há evidências de que tinham conhecimento, que se beneficiavam diretamente. Mas em termos de participação ativa,
Camila aparece em várias comunicações discutindo como legalizar fundos de origem duvidosa. Interveio Renato, sempre direto. Lucas parece ter facilitado contratos fraudulentos através de sua posição na empresa de engenharia. Gustavo é o que tem menos envolvimento direto, mas certamente estava ciente da origem do dinheiro que financiava seu estilo de vida. Assenti, absorvendo a informação. Não era surpresa, não depois de tudo que já havia descoberto. Mas ainda assim doía confirmar que meus próprios filhos haviam escolhido esse caminho. Quais são minhas opções? Perguntei. Sofia e Renato trocaram olhares. Legalmente, a senhora poderia entregar tudo ao Ministério Público, disse Sofia. Seria o maior caso de delação premiada da história recente. A senhora estaria protegida, pois não teve envolvimento nas atividades ilícitas. E meus filhos? Provavelmente enfrentariam processos criminais. Dependendo do grau de cooperação, poderiam negociar penas mais brandas, mas suas vidas como conhecem acabariam, completei. A outra opção, sugeriu Renato. A senhora possui informações que muitas pessoas pagariam milhões para manter em segredo. Poderia usar isso como persuasão. Está sugerindo chantagem? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Estou sugerindo negociação estratégica, corrigiu ele com um leve sorriso. A senhora tem cartas na manga que ninguém sabe que possui. Pode jogá-las como bem entender. Nos dias seguintes, refleti profundamente sobre minhas opções. Não queria destruir meus filhos, apesar de tudo. Eles eram minha carne e sangue. E em algum lugar, sob as camadas de ganância e egoísmo, talvez ainda existisse algo digno de redenção. Ao mesmo tempo, não podia ignorar as informações que tinha em mãos. Tia Matilde havia confiado em mim por uma razão. Havia me escolhido para continuar seu trabalho, para usar aquele conhecimento de forma sábia. Depois de muito ponderar, cheguei a um plano. Primeira fase: consolidar minha posição financeira. Com a ajuda de Renato, comecei a transferir os ativos de tia Matilde para novas estruturas sob meu controle exclusivo. Contas foram abertas, investimentos redistribuídos, propriedades reavaliadas. Em questão de um mês, tinha acesso total e controle seguro sobre todo o patrimônio. Segunda fase: estabelecer linhas de comunicação seguras. Sofia me ajudou a criar uma identidade corporativa legítima, Oliveira Consultoria Estratégica, com escritórios virtuais em São Paulo e Rio de Janeiro. Sob essa fachada perfeitamente legal, poderíamos fazer contatos, enviar correspondências, marcar reuniões, sem levantar suspeitas. Terceira fase: investigação aprofundada sobre a situação atual dos meus filhos. Contratei discretamente uma equipe de investigadores privados para monitorar as atividades de Camila, Lucas e Gustavo, bem como seus cônjuges. Queria saber exatamente o que estavam fazendo, com quem estavam envolvidos, qual era sua situação financeira real. Os relatórios começaram a chegar 2 semanas depois. Camila e Rogério estavam com problemas. O esquema de superfaturamento de equipamentos médicos havia chamado a atenção de auditores internos do hospital. Eles haviam comprado uma casa de praia em Búzios que não conseguiam pagar. Os cartões de crédito estavam no limite. Lucas e Juliana enfrentavam uma crise matrimonial. Ele havia descoberto uma de suas contas secretas no exterior e exigia explicações. Ela ameaçava expô-lo se ele não mantivesse a boca fechada. A tensão na mansão era palpável. Gustavo estava deprimido. Segundo o investigador, passava horas sozinho no jardim da mansão bebendo. Seu relacionamento com Mariana havia se deteriorado. Ele sabia mais do que deixava transparecer sobre as atividades ilícitas da esposa, e o peso da consciência parecia estar finalmente cobrando seu preço. A mansão, símbolo máximo de seu status e sucesso, estava com hipotecas atrasadas. A piscina que haviam construído com meu dinheiro estava com rachaduras. O sistema de segurança havia sido desativado por falta de pagamento. Tudo estava desmoronando, lenta mas inexoravelmente. O castelo de cartas construído sobre corrupção, mentiras e ingratidão começava a ceder. Era o momento perfeito para o próximo passo. Quarta fase: o primeiro contato. Tem certeza disso, Teresa? Perguntou Zuleide enquanto me ajudava a escolher a roupa para a ocasião. Está pronta para encará-los novamente? Não se trata de estar pronta, Zuleide. Trata-se de fazer o que é necessário. Optei por um conjunto elegante mas discreto. Calça e blazer em tom cinza escuro, uma blusa de seda creme, sapatos de salto baixo confortáveis. Prendi os cabelos em um coque bem feito, apliquei uma maquiagem leve, coloquei os poucos bons acessórios que possuía, um colar de pérolas que havia sido de minha mãe, brincos discretos,
Um relógio simples, mas elegante. A transformação no espelho era notável. Não era mais a velha encurvada em roupas desgastadas que meus filhos haviam abandonado. Era uma mulher de presença, de dignidade, de poder contido. Renato e Sofia me acompanhariam à reunião, que havia sido agendada no escritório de advocacia em São Paulo. Contratei um motorista particular para nos levar, um ex-policial recomendado por Sofia, que também serviria como segurança discreta. No dia anterior à reunião, enviei um e-mail simples para meus 3 filhos, usando o endereço corporativo da Oliveira Consultoria. Prezados senhores e senhora Oliveira, a Oliveira Consultoria Estratégica gostaria de agendar uma reunião de extrema importância com os 3, para discutir assuntos relacionados à sua situação financeira e legal atual. A presença dos 3 é imperativa. Local: Escritório Gonçalves, em Associados, AV, Paulista, 1000, 15º andar. Data: 15/04/2023. Hora: 14 réus. Atenciosamente, Diretoria Oliveira Consultoria Estratégica. As respostas vieram em menos de 2 horas, todas confirmando presença, todas perguntando do que se tratava, todas com um tom de ansiedade mal disfarçada. Nenhuma delas questionou a legitimidade da empresa ou como havíamos obtido seus contatos, o que já dizia muito sobre sua mentalidade voltada para oportunidades financeiras, legítimas ou não. Na manhã da reunião, Zuleide me abraçou longamente antes de eu entrar no carro. Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado, garantiu ela. O trajeto até São Paulo foi silencioso. Renato revisava alguns documentos. Sofia fazia anotações em seu tablet. Eu observava a paisagem pela janela, pensando em tudo que havia me trazido até ali. Chegamos ao edifício na Avenida Paulista com meia hora de antecedência, propositalmente. Queria estar instalada, preparada, quando meus filhos chegassem. Queria que eles entrassem no meu território, não o contrário. O escritório que Sofia havia alugado para essa ocasião era impressionante. Todo em madeira escura, vidro e aço, com uma vista panorâmica da avenida mais importante de São Paulo. Na sala de reuniões, uma mesa de mogno polido para 12 pessoas, água mineral em jarras de cristal, notebooks discretamente posicionados. Sentei-me à cabeceira da mesa, com Sofia à minha direita e Renato à esquerda. Os 3 lugares do outro lado da mesa, diretamente à minha frente, foram preparados com pastas contendo alguns documentos cuidadosamente selecionados. Apenas o suficiente para demonstrar que sabíamos do que estávamos falando, sem revelar a extensão total do nosso conhecimento. Às 13h55, a recepcionista anunciou pelo interfone: Senhora Oliveira, seus convidados chegaram. Respirei fundo, sentindo uma calma surpreendente. Pode mandá-los entrar. As portas duplas da sala de reunião se abriram, e lá estavam eles. Meus 3 filhos, impecavelmente vestidos, tentando projetar confiança, mas com olhares apreensivos. Congelaram instantaneamente ao me ver. Mãe! Exclamou Gustavo, o primeiro a recuperar a voz. O que significa isso? Questionou Camila, olhando nervosamente para Sofia e Renato. Lucas, sempre o mais explosivo, deu um passo à frente. Que tipo de jogo é esse? Não é jogo nenhum, respondi calmamente. Por favor, sentem-se. Temos muito a discutir. Eles hesitaram, trocando olhares confusos, antes de lentamente ocuparem os lugares designados. Estes são meus associados, continuei, indicando Sofia e Renato. A doutora Sofia Almeida, advogada especializada em crimes financeiros, e o Sr. Renato Campos, contador forense. Os rostos dos 3 empalideceram simultaneamente. Crimes financeiros? Repetiu Camila, seu treinamento jurídico imediatamente identificando o perigo. Do que está falando, mãe? Em resposta, abri meu notebook e pressionei um botão. O telão na parede atrás de mim iluminou-se, mostrando a primeira de uma série de apresentações meticulosamente preparadas. Estou falando sobre isto, disse calmamente, enquanto a tela exibia gráficos complexos mostrando fluxos financeiros entre empresas de fachada, hospitais, empreiteiras e contas no exterior, contas ligadas diretamente a Rogério, Juliana e Mariana. Lucas engasgou. Gustavo cobriu o rosto com as mãos. Camila, sempre mais composta, tentou manter a fachada profissional, mas seus lábios tremiam. Não sei o que a senhora pensa que descobriu, começou ela, mas está claramente confusa sobre... Não estou confusa sobre nada, Camila. Interrompi, mudando para o próximo slide. E-mails trocados entre ela e Rogério,
discutindo como legalizar fundos de origem duvidosa. Estou perfeitamente ciente de tudo. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Eu podia ouvir suas respirações aceleradas, ver o suor começando a brotar em suas testas. Como a senhora conseguiu isso? Perguntou Lucas finalmente. Isso não é importante agora. O que importa é o que faremos a seguir. O que a senhora quer? Perguntou Gustavo diretamente, sempre o mais honesto dos três. Olhei para cada um deles lentamente, demorando-me em seus rostos familiares, que de alguma forma haviam se tornado estranhos para mim ao longo dos anos. Meus filhos. Minhas criações, meus maiores orgulhos e minhas maiores decepções. Quero oferecer a vocês uma escolha, respondi finalmente. Um caminho para a redenção, ou um caminho para a destruição. A decisão será inteiramente de vocês. Sofia deslizou 3 contratos idênticos pela mesa, um para cada um deles. Estes documentos estabelecem os termos da nossa negociação, expliquei. Leiam com atenção. Temos o resto da tarde. Enquanto eles pegavam os contratos com mãos trêmulas, senti uma estranha mistura de tristeza e determinação. Não era vingança o que buscava. Era justiça. Era correção. Era, talvez, uma última chance de salvar o que restava de suas almas. E mais importante, era a afirmação final de quem eu realmente era. Não apenas Teresa, a mãe abnegada, a vítima silenciosa, a idosa descartada. Mas Teresa Oliveira, uma mulher de poder, uma mulher de princípios. Uma mulher que finalmente havia encontrado sua própria voz. A tensão na sala era palpável enquanto meus 3 filhos liam os contratos diante deles. Seus rostos passavam da surpresa à indignação, ao medo, e finalmente à compreensão resignada do que estava em jogo. Camila foi a primeira a falar, pousando o documento na mesa com um gesto controlado que não conseguia esconder completamente seu tremor. Isso é chantagem, declarou, tentando soar firme. Isso é uma oportunidade. Corrigi calmamente. Talvez a última que vocês terão. A senhora quer que abandonemos tudo? Nossas casas, nossos empregos, nossos cônjuges? Questionou Lucas incrédulo. Quero que abandonem a corrupção, respondi. Quero que devolvam o dinheiro obtido ilegalmente. Quero que façam a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Gustavo, que havia permanecido em silêncio, finalmente levantou os olhos do contrato. E se nos recusarmos? Sofia inclinou-se ligeiramente à frente. Todo o material que a senhora Oliveira possui, e acreditem, é apenas uma fração do que vimos hoje. Será entregue ao Ministério Público Federal, à Receita Federal e a determinados veículos de imprensa. As consequências seriam significativas. Prisão, traduziu Renato diretamente. Confisco de bens, exposição pública. A senhora não faria isso com seus próprios filhos, desafiou Camila, mas sua voz tremeu na última palavra. Não, Camila, eu não faria, concordei. A mãe que você conhecia, a mulher que aceitava tudo em silêncio, que se sacrificava sem questionar, que permitia ser manipulada e descartada, essa mulher não faria isso. Fiz uma pausa, observando seus rostos. Mas aquela mulher não existe mais. Vocês mesmos a mataram, lentamente, ao longo dos anos, com cada gesto de desprezo, cada manipulação, cada traição. Minha voz permanecia calma, sem acusação, apenas constatando fatos. A mulher sentada diante de vocês hoje fará o que for necessário para corrigir os erros, incluindo os seus. Lucas, sempre o mais volátil, bateu na mesa. Isso é absurdo. A senhora não tem o direito. Tenho todos os direitos, interrompi firmemente. Legais e morais. A questão é, vocês ainda têm algum senso de certo e errado? Ainda resta algo da educação que lhes dei, dos valores que tentei incutir? O silêncio que se seguiu foi revelador. Os 3 evitavam meu olhar, perdidos em seus próprios pensamentos, calculando opções, pesando consequências. Quanto tempo temos para decidir? Perguntou Gustavo finalmente. 48 horas, respondeu Sofia por mim. Após esse prazo, o processo seguirá independentemente de sua cooperação. E nossos cônjuges? Questionou Camila. Eles também receberão essa oportunidade? Isso dependerá de vocês, expliquei. O contrato deixa claro que qualquer cooperação deles poderá atenuar as consequências, mas a iniciativa deve partir de vocês. A senhora entende o que está pedindo? Perguntou Lucas, subitamente vulnerável. Está pedindo que destruamos nossas vidas.
Estou pedindo que reconstruam suas vidas, corrigi. Sobre bases honestas, desta vez. Levantei-me, sinalizando que a reunião estava encerrada. Sofia e Renato fizeram o mesmo. 48 horas, repeti. Pensem bem. Esta pode ser a decisão mais importante que vocês já tomaram. Caminhei em direção à porta, mas parei antes de sair, virando-me uma última vez para encará-los. Ah, e uma última coisa, acrescentei. Independentemente da decisão que tomarem, a mansão que vocês ocupam será vendida. Ela foi adquirida com meu dinheiro e com fundos de origem ilícita. Os documentos para a transferência estão incluídos no pacote. Se decidirem cooperar, ajudarei cada um a encontrar um novo começo. Se não, deixei a frase incompleta, pairando no ar como uma nuvem carregada. Então saí, seguida por Sofia e Renato, deixando meus 3 filhos sentados em silêncio, encarando os contratos que poderiam salvar ou condenar seus futuros. No elevador, Sofia me olhou com admiração mal disfarçada. A senhora foi incrível lá dentro, comentou. Firme, sem ser cruel. Assertiva, sem ser vingativa. É raro ver esse equilíbrio. Ainda são meus filhos, respondi simplesmente. Apesar de tudo, as 48 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Hospedada em um hotel discreto em São Paulo, aguardei, alternando entre momentos de certeza absoluta e dúvidas dolorosas. Será que havia feito a coisa certa? Será que estava sendo dura demais? Será que ainda havia algo a salvar? Zuleide, que havia viajado para me apoiar, permanecia ao meu lado, oferecendo seu conforto silencioso, sua sabedoria simples. Você fez o que tinha que fazer, repetia ela quando me via hesitante. Deu a eles uma chance que muitos não teriam dado. Na tarde do segundo dia, recebi 3 mensagens quase simultâneas, uma de cada filho, todas pedindo para me encontrar. Separadamente, observou Sofia quando lhe mostrei as mensagens. Eles não estão unidos nessa decisão. Isso não me surpreende, respondi. Sempre foram diferentes, mesmo quando crianças. Decidimos encontrá-los individualmente, com 1 hora de intervalo entre cada reunião, em uma sala privada do hotel. Sofia e Renato estariam em uma sala adjacente, conectados por um sistema de comunicação discreto, caso eu precisasse de orientação legal ou financeira. Gustavo foi o primeiro a chegar, pontualmente às 2 da tarde. Parecia ter envelhecido anos em apenas 2 dias, olhos fundos de quem não dormiu, barba por fazer, roupas levemente amassadas. Mãe, começou ele assim que nos sentamos. Preciso saber uma coisa antes de tudo. A senhora realmente tem todo esse poder que alega ter? Ou é um blefe elaborado? Sorri levemente. Gustavo sempre foi o mais analítico dos 3. Em resposta, abri meu tablet e mostrei a ele uma sequência de documentos. Registros de propriedade dos imóveis de tia Matilde, agora em meu nome. Extratos de contas no exterior. A estrutura legal da Oliveira Consultoria, que agora controlava diversos investimentos significativos. Isso é impressionante, murmurou ele, genuinamente assombrado. Como tia Matilde, respondi simplesmente. Ela viu algo em mim que nem eu mesma via, e decidiu que eu seria sua herdeira, não apenas de bens, mas de responsabilidade. Gustavo assentiu lentamente, absorvendo a informação. Assinei o contrato, disse finalmente, retirando o documento dobrado do bolso interno do paletó. Concordo com todos os termos. Peguei o contrato, verificando que todas as páginas estavam devidamente assinadas. Por quê? Perguntei, genuinamente curiosa. Por que você, entre todos, decidiu aceitar? Ele suspirou profundamente. Porque estou cansado, mãe. Cansado de viver uma mentira. Cansado de acordar todas as manhãs e não conseguir me olhar no espelho. Seus olhos marejaram. Eu sabia que o que Mariana fazia era errado. Tentei me convencer de que não era tão grave, que todo mundo fazia, que era apenas um jogo que todos jogavam. Mas no fundo, sempre soube. E Mariana? Perguntei. Terminei com ela ontem à noite. Respondeu ele, a voz embargada. Ela não entendeu no início. Achou que era uma crise temporária. Quando mostrei algumas das evidências que a senhora tem, quando expliquei os termos do contrato, ela enlouqueceu. Disse que eu estava jogando tudo fora, que era um fraco, que ela encontraria outro que não tivesse escrúpulos. Sinto muito, disse sinceramente. Não sinta, respondeu ele, enxugando uma lágrima teimosa. Foi libertador, como tirar um peso das costas que eu nem sabia mais que carregava. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O que acontece agora? Perguntou ele finalmente. Agora você começa de novo,
respondi. Os detalhes estão todos no contrato. Cooperação total com as investigações que vou iniciar. Devolução dos fundos obtidos ilegalmente. Afastamento de todos os envolvidos nos esquemas. Em troca, proteção legal máxima possível para você. Assistência na transição para uma nova vida. E meus irmãos? Eles também assinaram? Ainda não sei. Você é o primeiro a se encontrar comigo. Ele assentiu, compreendendo. Lucas não vai aceitar facilmente. Ele está... mudado, mãe. A ganância o consumiu de um jeito que você não imagina. E Camila... ela é tão fria e calculista quanto sempre foi. Só que agora com um verniz de respeitabilidade legal que torna tudo mais perigoso. Ainda tenho esperanças para eles, confessei. Assim como tinha para você. Antes de sair, Gustavo fez algo que não fazia há anos. Abraçou-me longamente, com uma intensidade que falava de arrependimento, de reconhecimento, de um possível recomeço. Obrigado, mãe, sussurrou. Por não desistir de mim. Lucas chegou para seu horário com 15 minutos de atraso, deliberadamente. Entrou na sala como uma tempestade, sem cumprimentar, jogando o contrato sobre a mesa. Não vou assinar esta porcaria, declarou, permanecendo de pé. E pode mandar seu exército de advogados e contadores para cima de mim. Não tenho medo. Sente-se, Lucas, pedi calmamente. Não vou me sentar, não vou participar desta farsa. A senhora não tem ideia com quem está lidando, das conexões que temos, do poder que... Sente-se, repeti, mais firmemente desta vez. Ou esta conversa termina agora, e em 24 horas você estará prestando depoimento na Polícia Federal. Algo em meu tom deve tê-lo surpreendido, pois ele hesitou, e finalmente puxou a cadeira, sentando-se relutantemente. Juliana e eu não fizemos nada de errado. Começou defensivamente. Lucas, interrompi, não insulte minha inteligência. Tenho documentação extensiva sobre as atividades de vocês dois. Lavagem de dinheiro para o tráfico? Seriamente? Foi para isso que paguei sua faculdade de engenharia? Para você se tornar cúmplice de criminosos? Ele empalideceu. Como a senhora... Não importa como sei. Importa o que você vai fazer com essa informação. Abri um arquivo em meu tablet e girei a tela para ele. Era uma reportagem pronta para publicação em um dos maiores jornais do país, detalhando o esquema de lavagem de dinheiro, com nomes, datas, valores, conexões. Seu nome aparecia várias vezes. Isso nunca chegará às mãos dos jornalistas se você cooperar, expliquei. Você terá proteção, um novo começo, uma chance de reconstruir sua vida honestamente. E se eu me recusar? Em resposta, toquei na tela, mostrando uma simulação de como a reportagem apareceria no site do jornal, com sua foto em destaque. Lucas afundou na cadeira, subitamente derrotado. Não tenho escolha, tenho? Sempre temos escolha, filho. Eu escolhi dar a você uma saída, quando poderia simplesmente entregá-lo às autoridades. Agora você pode escolher aceitar essa saída ou enfrentar as consequências sozinho. Ele ficou em silêncio por longos minutos, os olhos fixos na mesa, os punhos cerrados. E Juliana? Perguntou finalmente. Como consta no contrato, se ela cooperar totalmente, terá as mesmas proteções. Se não, ela nunca vai aceitar, interrompeu ele. Ela está envolvida demais. Acredita que é intocável. Então você precisará decidir, ela ou seu futuro. Mais silêncio. Podia ver o conflito em seu rosto, a luta interna entre o orgulho e a autopreservação. Finalmente, ele estendeu a mão. Me deu uma caneta. Assistir Lucas assinar cada página do contrato foi como testemunhar o desmoronar de uma fachada cuidadosamente construída. Cada assinatura parecia drenar um pouco mais da arrogância que o havia caracterizado por tanto tempo. O que devo dizer a Juliana? Perguntou quando terminou. A verdade, respondi simplesmente, que chegou a hora de prestar contas. Ele levantou-se, parecendo subitamente menor, mais vulnerável. A senhora sempre soube? Desde o início? Não, admiti. Passei anos acreditando que o afastamento de vocês era minha culpa, que eu havia falhado como mãe de alguma forma. A senhora não falhou, murmurou ele, tão baixo que mal pude ouvir. Nós que falhamos como filhos. Antes que pudesse responder, ele já havia saído, deixando apenas o contrato assinado como evidência de que nossa conversa realmente acontecera. Camila chegou exatamente no horário marcado, às 4 da tarde. Diferente dos irmãos, entrou composta, profissional, como se aquela fosse apenas mais uma reunião de negócios. Vestia um terno impecável, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem precisa.
Mãe, cumprimentou formalmente, sentando-se sem esperar convite. Vamos direto ao ponto, sim? Não assinei seu contrato. Não me surpreendi. Camila sempre foi a mais obstinada dos três. Em vez disso, continuou ela, retirando outro documento de sua pasta, preparei uma contraproposta. Acredito que podemos chegar a um acordo mais equilibrado. Peguei o documento, lendo rapidamente. Era uma manobra típica de advogada. Linguagem elaborada para disfarçar o essencial. Ela estava propondo que eu destruísse todas as evidências em troca de uma reconciliação familiar e uma participação justa no meu patrimônio recém-descoberto. Devolvi o documento sem comentários. Não haverá negociação, Camila. Mãe, seja razoável, argumentou ela, inclinando-se ligeiramente. O que está propondo é extremo. Destruir famílias, carreiras, reputações. Isso não é você. Você tem razão. Concordei, surpreendendo-a. Não é quem eu era. É quem me tornei, em grande parte, graças a você e seus irmãos. Isso é manipulação emocional, acusou ela, a máscara de profissionalismo começando a rachar. Está tentando nos fazer sentir culpados por viver nossas vidas, por buscar o sucesso. Sucesso? Questionei. É assim que você define o que fizeram? Manipulação, corrupção, abandono? Isso é sucesso para você? A senhora não entende o mundo real, rebateu ela. As coisas não são preto no branco. Todo mundo faz concessões. Todo mundo dobra as regras um pouco. Não, Camila, nem todo mundo. Eu não fiz. E veja onde isso a levou, explodiu ela. A uma vida de trabalho duro e sacrifício, para terminar sozinha em um quartinho alugado, dependendo da caridade dos filhos. Exceto que não terminei assim, não é mesmo? Respondi calmamente. Agora estou aqui, determinando os termos do seu futuro. Engraçado como a vida dá voltas. Ela empalideceu, percebendo seu erro tático. O que quer realmente? Perguntou, a voz agora menos segura. Vingança? Quero que façam a coisa certa, uma vez na vida. E se eu me recusar? Em resposta, peguei meu telefone e disquei um número, colocando no viva voz. Doutora Sofia, poderia iniciar o protocolo C, por favor? Imediatamente, senhora Oliveira, respondeu a voz de Sofia do outro lado da linha. O que é o protocolo C? Perguntou Camila, uma nota de pânico em sua voz. É o início da divulgação pública, começando com seu marido, Rogério. Neste momento, evidências sobre o esquema de superfaturamento no hospital estão sendo enviadas ao Conselho Médico, ao Ministério Público e à diretoria do hospital. Você não pode fazer isso, exclamou ela, levantando-se bruscamente. Já está feito, respondi calmamente. A menos que você assine o contrato nos próximos 5 minutos, a próxima etapa será você. Sua participação nos esquemas de lavagem de dinheiro, sua assessoria jurídica consciente a atividades criminosas, seu conhecimento e benefício direto da corrupção. Seria sua palavra contra a minha, desafiou ela, mas sua voz tremeu. Seria a evidência documentada contra a sua negação, corrigi. Quem você acha que o conselho da OAB acreditaria? Vi o momento exato em que a compreensão atingiu Camila. O momento em que ela percebeu que havia perdido, que todas as suas manobras legais, toda a sua manipulação, todo o seu planejamento cuidadoso havia desmoronado. 4 minutos, lembrei. Com mãos trêmulas, ela pegou o contrato original que havia deixado sobre a mesa. Li a derrota em cada linha de seu rosto, enquanto ela assinava mecanicamente cada página. Seus irmãos já assinaram, informei quando ela terminou. Ambos. Ela me olhou surpresa. Até Lucas. Até Lucas. Por um momento, vi algo em seus olhos. Não raiva, não ressentimento, mas um vislumbre de algo mais profundo. Vulnerabilidade, talvez até mesmo alívio. O que acontece agora? Perguntou, subitamente parecendo muito mais jovem, quase como a menina que um dia foi. Agora, respondi, levantando-me e encerrando nossa reunião. Começa o verdadeiro trabalho, a reconstrução, a redenção, se é que ela é possível. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, permiti-me finalmente processar tudo o que havia acontecido. As lágrimas vieram, não de tristeza ou raiva, mas de um misto complexo de emoções que nem eu mesma conseguia nomear completamente. Havia uma dor profunda por tudo que meus filhos haviam se tornado, pelas escolhas que haviam feito, pelos valores que haviam abandonado. Mas havia também uma sensação estranha de encerramento, como se um ciclo longo e doloroso estivesse finalmente chegando ao fim. E, surpreendentemente, havia esperança. Uma esperança tênue, frágil, de que talvez,
apenas talvez, algo novo e melhor pudesse emergir das ruínas do que havíamos destruído. No dia seguinte, ao retornar para Teresópolis, parei no caminho para visitar o pequeno cemitério onde tia Matilde estava enterrada. Coloquei flores sobre seu túmulo simples e fiquei em silêncio por alguns momentos. Obrigada, murmurei finalmente, por me dar mais do que dinheiro ou poder, por me dar a chance de fazer a diferença. Uma brisa suave agitou as árvores ao redor, como se a própria tia Matilde respondesse, de algum lugar além da compreensão. O caminho à frente seria longo e difícil. Haveria resistência, retrocessos, talvez até traições. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu encarava o futuro não com resignação ou medo, mas com determinação. A verdade havia sido revelada. O poder oculto, exposto. O confronto final, vencido não com vingança, mas com justiça. E agora, finalmente, era hora de recomeçar. Não apenas para meus filhos, mas para mim, Teresa Oliveira. Não mais a vítima, mas a autora de sua própria história. 3 anos se passaram desde aquele confronto decisivo em São Paulo. A casa em Teresópolis, antes apenas um refúgio, tornou-se verdadeiramente um lar. O jardim, que Zuleide e eu plantamos com tanto cuidado, agora transborda de cores e aromas. Hortênsias azuis, camélias vermelhas, jasmins perfumando as noites de verão. As ervas medicinais que cultivo atraem borboletas e beija-flores, trazendo movimento e vida aos meus dias quietos. Quietos, mas não vazios. Nunca mais vazios. O tempo passou como um rio que encontra seu curso natural após anos de desvios forçados. Cada estação trouxe suas próprias revelações, suas próprias dores, suas próprias alegrias. Os primeiros 6 meses após o confronto foram os mais difíceis. Como previsto, houve resistência. Juliana, esposa de Lucas, tentou fugir do país com documentos incriminadores e uma quantia substancial desviada. Foi detida no aeroporto graças à rede de informações que tia Matilde havia construído e que agora eu controlava. Rogério, marido de Camila, tentou negar tudo, ameaçou processar, fez escândalos públicos, até que as evidências se tornaram irrefutáveis, e ele finalmente aceitou os termos da cooperação. Mariana, esposa de Gustavo, simplesmente desapareceu uma noite, deixando apenas uma nota amarga. Você escolheu o lado errado. Soubemos mais tarde que ela havia fugido para o Paraguai, onde aparentemente já mantinha conexões para emergências como esta. Gustavo sofreu com o abandono, mas também pareceu aliviado, como quem finalmente se livra de um peso que carregava há tempo demais. Quanto aos meus filhos, cada um seguiu seu próprio caminho de redenção, alguns com mais sinceridade que outros. Gustavo foi o primeiro a realmente mudar. Aceitou todas as condições, cooperou integralmente com as investigações, devolveu voluntariamente tudo o que havia recebido de origem ilícita. Mudou-se para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde abriu uma livraria modesta. Um sonho antigo que havia abandonado pela promessa de dinheiro fácil em esquemas duvidosos. Começou a estudar literatura, a escrever poemas, a redescobrir o jovem idealista que havia sido um dia. Lucas resistiu mais, lutou contra cada cláusula do acordo, testou cada limite que impusemos. Houve momentos em que Sofia achou que teríamos que ativar as consequências legais previstas no contrato. Mas, surpreendentemente, foi a prisão de Juliana, que acabou não conseguindo cumprir sua parte do acordo e enfrentou a justiça, que pareceu finalmente acordá-lo para a realidade de sua situação. Após um colapso nervoso que o levou à hospitalização, emergiu diferente, mais quieto, mais reflexivo, aceitou um programa de reabilitação profissional que o redirecionou para a engenharia ambiental. Hoje trabalha em projetos de recuperação de áreas degradadas. Um trabalho que paga menos, mas que, como ele mesmo admitiu em uma de nossas raras conversas, permite que eu durma à noite. Camila foi a mais difícil. Sua mente jurídica continuava buscando brechas, tentando manipular situações, resistindo à ideia de que havia perdido o controle. Quando Rogério foi afastado do hospital e perdeu sua licença médica por 6 meses, ela o culpou, provocando uma ruptura no casamento. Passou meses tentando reconstruir sua carreira legal de forma independente, recusando a ajuda que oferecemos para uma transição mais suave. Só quando percebeu que todas as portas estavam fechadas, resultado das evidências que tínhamos contra ela, é que finalmente cedeu. Hoje, curiosamente, ela trabalha em uma ONG que oferece assistência jurídica gratuita a mulheres vítimas de violência doméstica. Não sei se foi uma escolha genuína ou calculada,
mas observo que, gradualmente, seu trabalho parece estar afetando-a de formas que ela provavelmente não esperava. Há uma suavização em seus olhos, uma humanidade emergindo lentamente através das rachaduras de sua armadura profissional. A mansão foi vendida como prometido. O dinheiro, após deduzidas as quantias de origem ilícita que foram devolvidas através de doações anônimas às instituições lesadas, foi dividido em 3 fundos educacionais, um para cada um dos meus 5 netos. Fundos que só poderão ser acessados para a educação e que são administrados por curadores independentes, não por seus pais. Quanto ao vasto sistema de informações de tia Matilde, o observatório, como ela o chamava, tomei uma decisão que ela talvez não aprovasse completamente, mas que senti ser a correta. Não usei o poder para destruição, nem mesmo para justiça punitiva em larga escala. Em vez disso, com a ajuda de Sofia, Renato e uma pequena equipe de especialistas éticos cuidadosamente selecionados, transformamos o observatório em uma fundação sem fins lucrativos, dedicada à transparência corporativa e governamental. As informações são utilizadas estrategicamente, não para exposições escandalosas, mas para pressionar por mudanças sistêmicas, por fiscalização mais rigorosa, por reformas estruturais. É um trabalho lento, muitas vezes frustrante, frequentemente enfrentando resistência feroz das mesmas estruturas de poder que tia Matilde passou décadas documentando. Mas é um trabalho que oferece a possibilidade de mudança real, duradoura, e não apenas a satisfação temporária de derrubar alguns indivíduos enquanto o sistema corrupto permanece intacto. E meu relacionamento com meus filhos? Complexo, em evolução, ainda marcado por cicatrizes profundas, mas não completamente perdido. Com Gustavo, reconstruímos algo próximo a uma verdadeira relação mãe-filho. Ele visita regularmente, trazendo livros para me presentear, passando horas conversando no jardim. Às vezes falamos sobre o passado, sobre os erros, sobre as oportunidades perdidas. Mais frequentemente falamos sobre o presente, sobre possibilidades futuras, sobre a jornada de autodescobrimento que ambos estamos percorrendo, mesmo em fases tão diferentes da vida. Com Lucas, a relação é mais distante, mais cautelosa. Ele visita 3 ou 4 vezes por ano, sempre avisando com antecedência, sempre mantendo um certo formalismo. Há momentos raros de conexão genuína. Quando ele me mostrou fotos de um rio que ajudou a despoluir, vi em seus olhos um brilho de orgulho que me lembrou o menino curioso que ele foi um dia. Mas há também longos períodos de silêncio constrangedor, de assuntos cuidadosamente evitados, de dores não cicatrizadas. Com Camila, cada interação ainda é uma dança cuidadosa entre aproximação e afastamento. Ela nunca visita espontaneamente, apenas em ocasiões específicas. Aniversários, Natal, Ano Novo. Traz presentes caros e impessoais, faz perguntas educadas sobre minha saúde, evita qualquer menção aos eventos que nos trouxeram a este ponto. Ainda assim, na última visita, notei algo diferente quando falou sobre uma cliente que havia ajudado a se libertar de um relacionamento abusivo. Havia uma emoção genuína em sua voz, uma empatia que pensei que ela havia perdido há muito tempo. São pequenos momentos, pequenos sinais. Não sei se algum dia teremos a relação que sonhei quando eles eram pequenos, quando imaginava uma velhice cercada por filhos amorosos e gratos. Mas há progresso, há possibilidade, e aprendi a valorizar isso como o precioso presente que é. Quanto a mim, Teresa Oliveira, aos 70 anos, descobri que a vida pode oferecer recomeços em qualquer idade. Comecei a estudar formalmente pela primeira vez. Um curso de literatura na universidade local, onde sou facilmente a aluna mais velha em qualquer sala. Iniciei um grupo de apoio para mulheres idosas que enfrentaram abandono familiar. Recentemente, comecei a escrever minhas memórias. Não por vaidade ou desejo de reconhecimento, mas como testemunho de uma jornada que pode, talvez, ajudar outras mulheres a não esperarem tanto quanto eu esperei para encontrar sua voz. Zuleide continua sendo minha companheira fiel, minha confidente, minha família escolhida. Nossa amizade floresceu em uma parceria que sustenta a ambas através dos altos e baixos da vida. Rimos juntas, choramos juntas, enfrentamos juntas os desafios do envelhecimento, os achaques do corpo, as perdas inevitáveis, os ajustes constantes que a passagem do tempo exige. O dinheiro e o poder que tia Matilde me deixou foram transformadores, sem dúvida. Permitiram-me fazer escolhas que antes pareciam impossíveis, abriram portas que estavam firmemente fechadas, deram-me uma voz em espaços onde antes era invisível. Mas a verdadeira transformação veio de dentro,
da coragem de finalmente estabelecer limites, da força para exigir respeito, da sabedoria para distinguir entre amor verdadeiro e manipulação disfarçada de afeto. Em noites como esta, sentada na varanda da minha casa nas montanhas, observando as luzes da cidade ao longe e sentindo a brisa fresca acariciar meu rosto, reflito sobre a longa jornada que me trouxe até aqui. Não foi o dinheiro que me salvou, percebo agora. Foi a recusa em continuar sendo vítima. Foi a decisão de não mais aceitar migalhas quando merecia o banquete completo. Foi a compreensão, tardia mas vital, de que amor verdadeiro nunca exige autoanulação. Meus filhos ainda estão aprendendo essa lição. Talvez algum dia a compreendam completamente. Talvez não. De qualquer forma, não posso viver suas jornadas por eles, assim como eles não podem viver a minha. O que posso fazer, o que estou fazendo, é viver meus anos restantes com dignidade, propósito e alegria genuína. Não como a mãe sacrificial que fui por décadas, sempre colocando as necessidades de outros acima das minhas próprias, mas como uma mulher completa, complexa, valiosa por seu próprio mérito. Uma mulher que finalmente compreendeu que o maior ato de amor, pelos outros e por si mesma, às vezes é simplesmente dizer não. Uma mulher que descobriu, aos 70 anos, que nunca é tarde demais para recomeçar, que as melhores páginas de sua história podem ser justamente aquelas que ainda não foram escritas. Uma mulher que, olhando para o céu estrelado acima das montanhas, pode finalmente respirar profundamente e dizer, com convicção serena: esta vida agora é minha, e é exatamente como deveria ser.